Mais podcast, eu sou o Milheiro Bento. E eu sou a Juliana. Estamos em mais um episódio aqui semanal. Vocês sabem, né? Toda semana tem um convidado especial da música aqui pra vocês, falando sobre bastidores, falando sobre o momento atual da música. Enfim, muitas curiosidades, né, Juliana? É isso aí, a gente vem crescendo bastante. Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, tem base. A gente tem colocado cortes dos nossos episódios e eu tenho certeza que vocês estão gostando, a proporção está incrível. Então deixamos aqui a nossa gratidão. Deixe seu like e também se inscreva aqui no nosso canal. Exatamente, graças a Deus nosso canal tá crescendo bastante, um podcast musical que mais cresce aí nos últimos meses, graças a Deus 4 meses de podcast. Verdade. A gente está alcançando lugares muito interessantes e também convidados muito especiais, como o convidado de hoje, né, Juliana? Antes de fazer a entrada dele, vamos falar do nosso patrocinador, nosso parceiro Clube GL, que está com lançamento, a gente já falou pra vocês, Embaixador Gold, gente. Se você quiser ter, se você quiser ter o cheiro do embaixador, todo mundo tem curiosidade, o que é o Gustavo, qual que é o cheiro do embaixador? Então, aqui, ó, no tá momento, aqui pra você. Estão falando que é esse aqui. É. Estão falando que é esse aqui, é a barra de ouro, né? E esse perfume é super baladeiro. Ah, eu gosto dele porque ele tem um toque adocicado, mas ao mesmo tempo amadeirado. Eu acho que você deveria adquirir. A gente tem cupom de desconto também para esse lançamento. Esqueci o nome do cupom, Mili. Só ter o Coloca QR Code aí do lado na televisão, você aponta o QR Code. Aqui na descrição já vai ter o cupom também do TV Meu Sertanejo no Clube GL. Deixamos até o QR Code, tudo certinho. E também tem outras fragrâncias da linha Embaixador para vocês irem lá, dar uma olhada. Quem sabe você compra mais de um perfume, né não? Isso aí. Vamos iniciar aqui o nosso papo com o convidado de hoje. Agradecer por ter topado, né, de vir aqui no nosso podcast, porque é muito difícil a gente trazer convidados, né? Inclusive, ele... Já vou dar um resuminho aqui. Ele foi o primeiro empresário do Luan Santana. Ficou 7 anos com o Luan. Você acha que ele tem história? Você acha que ele não tem know-how pra falar sobre os bastidores? Tem demais, tem base demais. E também tá fazendo, né, mentorias com empresários que querem entrar no mundo da música, com cantores, enfim. Então, você que tá começando aí sua carreira musical, vai ser muito importante esse papo de hoje. E vamos falar o nome dele, Anderson Ricardo. Oi, gente, que prazer, obrigado pelo convite, a você, Juliana, a você, Milha, que prazer estar aqui, pra gente poder falar um pouquinho do mercado, falar das revoluções que o mercado está passando neste momento, principalmente o mercado sertanejo. Exatamente, eu agradeço por ter topado, agradeço o Gabriel também ter feito a ponte, agradecer também a 121 aqui, pessoal do podcast. E vamos iniciar o papo, Juliana? Vamos iniciar o papo. Ó, eu tenho uma dúvida já. Já vou começar com uma Vamos começar com pergunta, com dúvida. Como que uma pessoa se torna empresário no meio da música? Como que foi pra você se tornar empresário de um artista e saber tanto sobre o mundo da música, o mercado musical? Porque não tem um curso exatamente para isso. A gente não vê esse curso sendo divulgado. Um curso para você ser um bom empresário. Não tinha, a partir de agora vai ter, mas, por exemplo, na minha época não tinha. E a maioria dos empresários, dos meus amigos empresários, que naquela época começaram a empresariar, e hoje tem aí artistas famosos, eles começaram por acaso. Eu, por exemplo, eu trabalhava vendendo shows, eu trabalhava em rádio, lá em Goiás, porque eu sou aqui do interior de São Paulo, mas eu nessa época morava em Goiás. E eu ouvi por acaso a música. Na verdade, eu trabalhava na rádio, um menino veio e me mostrou uma música, que era um garoto de 14 anos cantando uma música que chamava Falando Sério, e no YouTube só tinha escrito assim, o Gurizinho. E a música Falando Sério, era um menino de 14 anos tocando a música no violão. Então foi assim que eu comecei. Então a música me escolheu. E na maioria das vezes, a música escolhe os empresários. E aí, às vezes, o empresário ou ele já é um produtor de eventos, ou ele é um radialista, ou ele é alguém próximo ali, ele acaba pegando os artistas para empresariar. Tem casos de artistas de empresários de outros segmentos que acabou sendo empresário / investidor e acabou entrando no mercado. Mas é assim que se entra. Tipo, não tem uma universidade, igual médico, né? Você médico, eu vou para a universidade para se tornar médico. Hoje em dia eu já treino alguns empresários que estão começando do zero para ser empresário. Vem de outros segmentos e fala, eu quero ser empresário. E aí eu começo, por exemplo, agenda de show, a mesma coisa. Como é que a pessoa vira agente de show? Nossa, é verdade. Né?
É uma Como eu quero profissão ver que não vendedor tem. de show. Hoje eu treino alguns vendedores de shows que já estão dentro, eles já estão ali no contexto da música, mas ainda não vendem show. Por exemplo, eu treino alguns produtores de artistas grandes hoje, que são meus alunos, para serem agenda de show. Então, porque o produtor, por exemplo, ele chega num patamar que não tem mais como ele crescer dentro. Aquilo ali vai ficar aquilo ali pro resto da vida. Ele fala, não, eu quero ser agenda, porque o agenda vai ganhar comissão e eu tenho mais chance conforme o artista for crescendo. Então eu treino também agendas de shows. Então é uma coisa assim, meio que vai surgindo, vai crescendo dentro da própria música. Você acha que é intuitivo, então, Sim. de pessoas que já estão envolvidas? Você era radialista antes de encontrar o Luan, certo? Isso. Sua carreira estava indo bem? Ou você já estava pensando em mudar? Então, na verdade, para você entender a história, eu tenho que voltar um pouco antes, Então, tá? pode voltar. Com 15 anos de idade, eu já tinha um sonho muito forte, assim, de sair da minha cidade. Eu sou natural de Guaimbê, no interior de São Paulo. Fica uma cidade pequena entre Marília e Lins, tem 5 mil habitantes. Eu nasci numa família bem humilde, pobre. E com 15 anos de idade, eu estava assistindo o programa da Sônia Abrão. E tinha um cara lá, que era o Dr. Laí Ribeiro, e ele estava dizendo, já naquela época, ele era o Pablo Marçal daquela época, ele estava dizendo que você tinha que ter sonho. E ele falou assim, você que tá me assistindo, você não tem sonho? Eu tinha 15 anos e não tinha sonho nem meta. Ele falou, você não tem meta ainda? Eu pensei comigo, não, né? Ele falou, não, então fecha os olhos e pensa uma meta agora. Aí fechei os olhos, não veio meta nenhuma. Aí ele falou assim, não, tem que botar valor. Aí o máximo valor que eu consegui pensar na minha cabeça foi R$1 milhão. Aí ele falou, e agora tem que ter o tempo. Eu falei, pô, eu tenho 15 anos, acho que eu vou dobrar, né? Até 30 anos eu vou ter R$1 milhão. Uhum. E aí eu comecei aquilo na cabeça, até que 30 anos eu tinha que ter R$1 milhão, tinha que ter R$1 milhão, R$1 milhão. Aí comecei numa rádio comunitária lá na minha cidade, na época também eu narrava rodeio, sabe? Eu narrava rodeio e Tem tal. voz de narrador de rodeio, Eu viu? narrei rodeio. E aí um dia eu tô fazendo um programa lá na rádio comunitária lá em Guaimbê e para um caminhoneiro lá. E ele falou pra mim assim, o dia que você quiser ir pra Goiás, tal, você me fala, que eu sou amigo do Ivan Diniz, eu era muito fã do Ivan Diniz, que era um locutor de rodeio que tinha lá em Rio Verde, em Goiás. E aí eu com aquele negócio na minha cabeça, e eu falei, como é que eu vou conseguir R$1 milhão aqui nessa cidade pequena e tal, preciso mudar. E um dia eu tava saindo da rádio pensando nisso, encontrei o caminhão dele, o caminhoneiro, bati lá no caminhão, ele tava dormindo lá, e eu falei, que dia que você vai pra Goiás? Ele falou, amanhã. Eu falei, eu vou com você. Eu tinha 15 para 16 anos. Supetão, assim, você já tinha falado com seus pais? Eu morava com a minha avó, não? A minha mãe tinha separado do meu pai. Eu não gosto de falar que ela tinha ido embora com outro homem, fica uma situação ruim. Sim. Mas ela tinha ido embora com outro homem, quando eu tinha 10 anos de idade, tinha separado lá por causa de outro homem. Uma confusão. E aí, confusão mesmo. Eu não preciso entrar no detalhe da confusão, que aí deixa todo mundo triste quando você começa a falar isso. Então não vou falar. É muita coisa. Aí, beleza. O fato é que eu morava com a minha avó. E eu e minha irmã fomos criados pela minha avó paterna. Eu abri minha primeira empresa quando eu tinha 12 anos de idade para poder ajudar minha avó. Eu vendia desinfetante em Lins, que era a cidade do lado. Eu mesmo produzia o desinfetante e saía batendo de porta em porta para vender. Antes de ter pego a carona com o caminhoneiro. Beleza, aí vamos na carona do caminhoneiro. Peguei a carona do caminhoneiro, fui parar lá em Tubiara. E ele me deixou em Tubiara, lá em Rio Verde. E eu não tinha dinheiro para acabar, lá em Tubiara, em Goiás, eu não tinha dinheiro para acabar de chegar em Rio Verde. E ele tinha me dado uma caixa, o caminhão estava carregado de chocolate. E ele me deu uma caixa de barrinha de chocolate, eu vendi na rodoviária, consegui juntar o dinheiro e acabei de chegar em Rio Verde. Quando eu cheguei em Rio Verde, eu tinha um tio lá, que achou que eu só ia passar férias. E a minha ideia era ficar lá para sempre, nunca mais voltar. Então, nunca mais voltei em Goiânia. Tem 20 e poucos anos, não passo lá nem pra passear. Mentira, parceiro. Não passou nem pra dar um oi lá. Eu já fui pra passear assim. E aí eu cheguei lá em Rio Verde, em Goiás, e comecei a procurar trabalho na rádio. E fiquei. Nisso eu fui pra ficar 2 semanas, já tava 3 meses na rádio. E aí, a minha avó, né, porque eu fui criado pela minha avó, ela mandou meu pai lá me buscar. E meu pai tinha uma Belina e meu pai foi lá me buscar com a Belina. Quando ele chegou lá, eu falei, não volto mais não. E nisso, eu sempre fui contador de história, né? Nisso eu tava contando as histórias lá pros meus amigos que me ligavam. Falava que eu tava super bem, que eu tava trabalhando na rádio, que eu tava fazendo rodeio, que eu tava rico, e não tava nada. A vida tava como? Não tava nada, entendeu? Eu tava lá trabalhando na oficina do meu tio lá e não tinha dinheiro pra nada. E aí meu pai falou pra mim, então tá bom, eu vou te dar 1 semana. Se em 1 semana você não conseguir um emprego na rádio aqui, você volta comigo. Cara, e eu sabia que se eu voltasse, eu ia ficar frustrado, né, cara? Fora a vergonha que eu ia passar, porque eu falei pro povo que tava super bem, ia voltar agora. Ia chegar sem nada no bolso. aí eu peguei e falei, tá bom, então 1 semana e tal. E aí eu ouvi, na verdade meu pai ouviu na rádio da Belina, uma rádio que tinha do lado de Rio Verde, que é uma cidade que chama Santa Helena de Goiás. Ele falou, vamos lá. Eu falei, vamos. E era a última chance.
Se eu não conseguisse nada, eu ia voltar embora. E aí eu falei, mas a gente não tem dinheiro para colocar gasolina. Ele falou, não, na Belina, né? Ele falou, não, vamos de ônibus. Eu tinha R$5, ele R$5, dava para ir voltar naquela época. Rapaz. Aí nós fomos. E naquela época não tinha internet, né? Cheguei lá na rodoviária em Santa Helena de Goiás, perguntamos onde era a rádio, e fui parar na rádio. Quando eu chego na rádio, e eu sempre com a mesma conversa, né? Que eu era um locutor da rádio de São Paulo, eu não explicava. De onde é? Qual era a cidade? Que era cidade pequena, da rádio comunitária, não falava nada disso, entendeu? Falava que era o locutor da rádio de São Paulo. Muita gente hoje, eu escuto as pessoas falando, né? Não demonstre suas fraquezas. Você acredita nisso também? Eu nunca demonstrei minha fraqueza, não. Sempre conto. Hoje em dia estão chamando isso de storytelling, né? Sim. Eu tenho uma estratégia que se chama CPH, que é convencimento por história. Então, o que eu estou fazendo aqui é contando uma história para vocês e convencendo vocês Sim. por uma história. Sim, sim. Entendeu? Mas beleza, deixa eu acabar de contar. Sim. Aí cheguei em Santa Helena lá, aí o cara era a última oportunidade. Eu sempre tive muita fé em Deus. Tenho muita fé em Deus, eu sempre fui cristão, né? Apesar de ter sido criado na igreja católica, eu sempre acreditei muito em Jesus Cristo e tal. Aí, meu Deus do céu, última chance. Se eu não conseguir hoje aqui, lascou, vou ter que voltar embora. Aí, quando eu cheguei na rádio, eu já senti diferente. Quando eu cheguei, a secretária da rádio já chamou o gerente da rádio, o gerente falou, eu era locutor sertanejo, né? Falou, o locutor sertanejo que a gente tinha aqui saiu hoje de manhã. Então, você chegou na hora boa. Eu falei, meu Deus, é hoje e tal. Aí eu fui lá, gravei um piloto tal do programa. Quando eu voltei para a recepção, ele falou para mim esperar e passou o dono da rádio. Aí o dono da rádio pegou e me chamou lá no estúdio e falou, olha, ele vai abrir o microfone, e o Kênio, que era o menino que era sonoplasta, meu amigo até hoje, falou, o Kênio vai abrir o microfone e você vai falar uma frase. Se você falar uma frase e eu achar que você é criativo através dessa frase, o emprego é seu. Cara, eu falei, Nossa. Teste de fogo. Falei, meu Deus, cara. Eu falei, não, esse emprego é meu, esse emprego é meu, meu Deus, manda a frase, meu Deus, manda a frase. Mandando coisas boas, E né? ele falou, 1, 2, 3... Aí eu lembrei uma frase que eu falava no rodeio. Aí eu falei assim, sapateia, mulher feia, esfrega a bunda na areia que eu quero ver a coisa vermelha. Cara, ficou aquele silêncio no estúdio assim, meu pai balançou a cabeça e falou, lascou, né? Já era. Aí o Kenny disse que pensava assim, cara, cada maluco que me aparece aqui. Aí o dono da rádio começa a bater palma assim e fala, sensacional, nunca vi tanta criatividade no Minuto Sol, o emprego é seu. Aí me deu um emprego. Aí eu comecei a trabalhar lá na rádio em Santa Helena de Goiás. Aí, quando eu saí do estúdio, o Gilberto, que era o gerente da rádio, me chamou e falou, ó, você vai ganhar 2 salários mínimos, e na época eu tinha 17 anos, você vai ganhar 2 salários mínimos e você tem que estar aqui na segunda, e era uma quinta-feira. Quando eu saí da rádio, meu pai falou assim, cara, você é muito doido, velho, você prometeu pro cara que você vai voltar aqui domingo, como que a gente não tem dinheiro? Eu falei, pai, Deus tá fazendo a parte dele, uma coisa de cada vez. Já arrumou o trabalho, até chegar na rodoviária ele vai arrumar uma casa. E aí eu fui olhando rapidinho, não podia perder o ônibus, porque se perdesse a gente ia dormir na rodoviária, não tinha dinheiro pra pagar o hotel. Uhum. Falei, vamos rapidinho e tal. No meio do caminho, eu vi uma casa, assim, escrito aluga-se. Aí eu falei, tinha uma senhora na porta, eu falei, essa casa tá pra alugar? Ela falou, tá. Eu falei, quanto? Ela falou, meio salário mínimo. Eu ia ganhar 2, meio salário mínimo já dava, né? Falei, ó, então deixa aí que eu vou, avisa a irmã da senhora, que ela é dona da casa, que eu vou chegar aí no domingo. Beleza. Fomos pra lá. Quando a gente tá chegando no ônibus, meu pai fala assim, cara, você é muito doido, velho. Você já falou pro cara da rádio que você vai chegar, você alugou uma casa e você não tem dinheiro pra pagar, porque tinha que pagar o primeiro mês da casa. Eu falei, pai, uma coisa de cada vez. Deus já arrumou um emprego, já arrumou a casa daqui, até a gente chegar em Rio Verde, vai arrumar o dinheiro. Cara, Nossa, que fé é aí eu essa, fui hein? pensando, né? Eu fui pensando. Gente. Aí no carro, eu falei, no ônibus, eu falei assim, ô pai, o que você tem? Pra vender, né? Pra ver se levantava o dinheiro rápido ali. Ele falou, olha, eu tenho um violão que eu peguei no cara que me devia. Eu falei, eu tenho uma bicicleta, a gente vende o violão e a bicicleta pro meu tio. Quando chegamos lá, vendi a bicicleta e o violão pro meu tio por um salário mínimo, ia pagar metade na casa e a outra metade a gente ia guardar pra viver até receber o primeiro salário, né? Porque eu ia receber o primeiro salário só depois de 30 dias. Quando a gente chega lá na casa, cara, no domingo dia 20 de outubro do ano 2000, 2000, chega eu e meu pai lá, na casa, a gente achou que a casa era da frente, que já era ruim. Era de trás. Cara, nunca tem um lugar tão feio na minha vida igual aquele. Era a casinha do cachorro? Cara, não, era um pedacinho assim, menor que essa mesa, assim. Rapaz. E a gente colocava um colchãozinho assim que a minha tia me emprestou e outro colchãozinho, um fogareiro. Sabe o que é fogareiro? Que só tem uma boquinha assim. E a gente passou no mercado e comprou umas coisas pra demorar um mês. A gente achou que ia morar sozinho, cara, na casa, nessa casinha. E não ia morar sozinho.
Tinha mais gente? Quando eu deitava no meu colchãozinho assim, ó, eu via passando uma família de ratas, assim, um ratão, uma ratinha. Ah, os ratinhos tinha outra atrás. família Tinha, não diferente pra era. ficar morar com vocês. Aí nós ficamos ali um tempo e tal, beleza. Quando, cara, chegou o dia 10, que era o dia de receber na rádio, meu pai falou assim, ô Anderson, acabou o dinheiro aqui, velho. Nós não tem mais comida. Eu falei, fica tranquilo, a rádio aqui nunca atrasou. O pessoal lá falou que nunca atrasou. E nunca tinha atrasado mesmo. No dia que eu chego pra receber o dinheiro, cara, tinha uma reunião, o dono da rádio fez uma reunião. Chamou todo mundo lá e falou, ó, quem está aqui trabalhando há muitos anos já sabe, a gente não atrasa o salário e tal, mas dessa vez a prefeitura do lado não pagou, a gente vai pagar só daqui um mês. Junto com o outro salário. Meu Deus. Cara, quando cheguei em casa, meu pai, e aí? Vamos pro supermercado? Eu falei, então, o homem não vai pagar esse mês, vai pagar só no outro. E ele falou, o que a gente vai comer? Eu falei, o que nós temos de comida? Quando a gente foi ver, a gente só tinha aquele macarrãozinho, cabelinho de anjo. Miojo. É, tipo aquilo. E aí meu pai falou, e aqui atrás tem um pé de manga verde. Eu passei um mês comendo manguinha verde refogada com cabelinho, com macarrãozinho, cabelinho de anjo. Beleza, aí depois as coisas foram melhorando, tal, não sei o quê. Aí mudei. Nossa, mas a ousadia é uma coisa que poucas pessoas têm, né? De ter uma coragem, de ter uma ousadia de coragem, arriscar. Coragem, né? fé, otimismo Sempre tive. também, muito forte, sempre né? Porque assim, hoje em dia, tem gente que eu conheço que... Ai, será que eu vou comprar aquela casa? Será que eu vou fazer aquilo, sabe? Espera o melhor momento, espera a melhor falta opção. gente de coragem, né? Principalmente no meio artista. Eu falo isso muito para os meus mentorados. Os caras ficam esperando o momento certo, assim. Isso. Ah, não, vai aparecer a fada do dente, porque músico acredita em fada do dente. Sabe o que é a fada do dente? Sei. Fada do dente, você deixa o dente, vem a fada do Isso. pai. O pai da criança vem de noite, né? Tira Os o meus dente. filhos, por exemplo, o meu filho tem 11 anos de idade, ele sabe. Ele sabe que não existe fada do dente. Mas ele acredita, ele bota o dentinho dele lá, porque de noite eu vou lá e troco o dinheiro, o dente por dinheiro. Ele acredita no fado do dente. Você. E ele acredita na troca só. Ele sabe que não existe uma fada. É igual um músico. O músico sabe que não existe uma fada do dente, mas ele acha que vai chegar alguém e vai trocar o dente dele, que no caso o talento, por dinheiro. E ele fica esperando ali, ele não produz, ele não grava, ele não faz nada. Não faz nada. Exatamente. Não faz Conheço stories. muitos assim. Eu tenho uma estratégia que eu usei muito no início do Luan, que chama MDP, que é a multiplicação da presença. Que é você fazer o quê? Cara, movimentar a sua vida, velho. Você posta um negócio, você vai, você faz um story, você faz um regaço. Com pouca coisa, com o que você tem na sua mão. Hoje um cara perguntou pra mim, dá pra começar com 5 mil reais? Dá pra começar com o que você quiser. Você pode começar com 200 reais. Você pega 200 reais, bota 100 em tráfego pago e vai começar a fazer um barulhinho. Óbvio, né, que você está começando. A pergunta foi, dá para começar? Não falou, dá para estourar. Dá para começar com 5 mil reais? Porque o cara já tem uma música e queria fazer a divulgação da música. Quando eu volto pro mercado agora, depois de 8 anos, no mercado onde todo mundo falava que precisava ter 5 milhões de reais, 10 milhões de reais, e eu começo a falar que 100 mil reais dá para você começar um negócio, rapaz, o povo ficou bravo comigo. Os caras bravos. Por quê? Porque foi criado um sistema. Isso. E esse sistema, eles precisavam vender pro povo que tudo era muito caro. Porque se tudo é muito caro, você entra, eu conto por assim que você chega em mim. Eu sou um produtor lá de Goiânia, um cara lá que quer te vender ilusão e tal, e você chega em mim e fala assim, quanto precisa? Eu vou falar, velho, eu conheço um cara com 10 milhões, não virou nada. Se eu conheço um cara com 10 milhões, não virou nada, e você perdeu os 200 mil que você investiu comigo e não virou nada, que tá ótimo. Tá tudo certo, exatamente. Entendeu? Tem gente que perdeu 10 milhões, não virou nada, você perdeu só 200 mil, você vai reclamar de quê? Exato. E aí isso foi crescendo. E aí o que aconteceu? Todo mundo ficou numa zona de conforto. O Agenda não precisava tentar vender, porque, o cara só tem 1 milhão para investir. 1 milhão não vai vender show, porque o fulano não estourou com 10. Então por que eu preciso vender show? Aí ficou o vendedor de show numa situação tranquila, o empresário ficou numa situação tranquila, ficou todo mundo tranquilo esperando acontecer esse negócio. Não, porque 1 milhão só também não vai estourar. Eu preciso que venha alguém e botar mais 5. E aí ficou. Aí quando eu comecei a falar pra esses agendas que eles eram preguiçosos e na verdade dava pra tentar vender, então os caras ficou bravo, bicho. Apareceu uns agenda bravo esses dias aí, Você cara. pisou no vespeiro. Porque os caras têm, igual esses caras que ficaram bravos, eles têm um salário por mês do investidor. Artista. Do investidor. Não, do investidor. Isso. Porque o que acontece, tá? O artista, ele sempre sonhou com a fada do dente lá, que ia chegar e botar um monte de dinheiro nele. Quando realmente essa fada do dente aparece, porque teve algumas fadas do dente que apareceu aí no mercado. Quando ela aparece, eu quero ter, eu não sou ninguém ainda, mas eu quero ter uma sala no mesmo prédio que o Gustavo Lima tem.
Eu quero fazer com o mesmo produtor que o Luan Santana faz. Eu quero ter o mesmo ônibus dele, só que tem um pequeno detalhe. Eu não tenho a quantidade de show que o Gustavo Lima tem. Exato. Eu não consigo vender o cachê que o Gustavo Lima vende. E nem os grandes artistas vendem. Aí o que acontece? Eu fico frustrado, o investidor perdeu o dinheiro, eu fico triste, porque eu sou um artista e com tanto dinheiro o meu talento não foi, porque os caras investiram todo mundo errado. O sistema aqui vai atrás de outro, esquece esse aqui, e volta para trás. Esses dias chegou em mim uma família aqui do interior de São Paulo, que eles perderam 6,5 milhões, 6 milhões e meio de reais lá em Goiânia. E voltaram para trás um ano depois, que uma na frente e outra atrás. Nossa. Aí você vai ver, o cara gravou um DVD, ou gravou, Ele sei lá, gastou 3 2 milhões de reais no DVD. Aí, que loucura. Aí tem o que eles têm hoje? Um ônibus velho e um painel de LED. Deixa eu fazer uma pergunta. Daqui a pouco a gente volta pra sua história, que eu quero saber como que foi esse interesse pelo Luan Santana. Mas antes, eu já vou fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Você acha que hoje, 2024, um artista que ele tá começando, ou ele precisa dar uma alavancada, tá com um novo empresário, um novo investidor, você acha que hoje o investimento em um grande DVD, com um painel de LED, com um palco, tem que ser em Goiânia, tem que ser em São Paulo, você faria isso? Você acha que é inteligente? Besteira do planeta Terra. É o maior besteira, o maior erro que o investidor pode tomar hoje. Só que o que acontece? Esses investidores, eles já têm uma história de sucesso no segmento deles. Ou seja, no agro, ou seja, no transporte, ou seja, na construção. Em algum lugar eles já fizeram dinheiro. E eles acham que eles vão transferir a autoridade que eles têm lá naquele negócio deles para esse mercado aqui. Eles chegam aqui, eles falam, não preciso de conhecimento. Hoje mesmo, um cara falou pro Gabriel, que trabalha comigo, não, porque eu não preciso de conhecimento, eu já conheço tudo. Eu queria que o Anderson só me indicasse uma agenda, porque eu já conheço tudo, eu já sei como é que é. Então o cara já chega achando que conhece tudo, e aí a primeira coisa que ele faz, ele é levado, porque nesse mercado existem duas formas de você perder dinheiro. Um golpe, que é estelionatário, que o cara te dá um golpe, o cara promete algo pra você, não te entrega e você manda dinheiro pra ele. E o cara some. Isso aí é golpe, estelionatário. E existe outra forma do investidor cair, que é ele ser induzido, ele ser convencido a investir de forma errada. Por exemplo, a dupla ainda não existe. Não existe, não tem nada, não tem base de fã, não tem show, não tem nada. E aí, eu convenço esse cara a gastar 3 milhões de reais num DVD. Gente, é burrice. Por quê? Porque não foi feito teste. Porque as pessoas acham que quando tem dinheiro vai pular processo. Você vai pular caminho. Não vai. E se pular, você vai pagar esse preço desse pulo que você deu lá na frente, que é no caso do DVD. Esses dias chegou um cara em mim que ele tinha 2 milhões de reais para gastar num artista e ele gastou 1.900.000 num DVD. DVD coisa linda, chamou todo mundo. Repertório gigantesco. Vocês devem ter ido também, porque a galera foi e gastou e todo lá, e bailarina, e fogos e bola de fogo, tudo. E aí agora vai fazer o quê? E na hora de lançar? Não, você não tem dinheiro. Exatamente. A maioria é assim, né? Que loucura. Era a maioria. O que tem de gente pergunta no meu Instagram, tem o DVD gravado, eu faço o quê? Agora bota no churrasco pra família. Exatamente. Entendeu? Chama a sua família e mostra todo mundo aí, faz um churrasco. Aí eu falei assim, se tivesse sobrado dinheiro pro churrasco, né? Que às vezes nem sobrou. O que é mais interessante, porque, por exemplo, na sua época de empresário, os DVDs grandes, eles eram realmente assim... Mas eles eram feitos, por incríveis. exemplo, o Luan teve um DVD grande quando ele já tava com cachê de 100 mil reais. Sim. Ele teve um DVD grande em agosto de 2009, o primeiro. Então não tinha como fazer esse DVD sem você ter dinheiro. Entendeu? Entendi. Então, Já tava era um muito trabalho claro. antes. O caminho era muito claro. Primeiro, o artista tem que ir fazendo, naquela época tinha que tocar nas rádios, né? As rádios ajudavam, depois você ia para os programas de TV e depois você tinha um DVD. Sim. O Luan fez um DVD assim perto, que ele já estava pertinho de estourar, que ele estourou com aquele primeiro DVD de Campo Grande. Pro Brasil, né? Mas ele já era forte, ele fazia shows em vários lugares já do Brasil, no interior ali do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, já fazia São Paulo, já fazia bastante coisa. Quando ele foi ter um DVD, que nós pagamos o DVD com o próprio dinheiro do negócio. Entendeu? Não teve investidor. O Sorocaba foi investidor, mas o Sorocaba investiu em um disco, o Sorocaba e o Paulo na época, e nas músicas que o Sorocaba deu. Vamos, já tá indo pra frente. Vamos Vamos voltar. começar desde o início, porque é uma história muito interessante. Sim. O Luan Santana é um dos maiores artistas brasileiros aí, que a gente pode dizer, né? E um dos principais da nossa música sertaneja, então vai ser muito interessante falar do começo do Luan Santana, né, Juliana? Você tava ali na rádio, começou as coisas
caminharem. Voltava pra Santa Helena de Goiás. Começaram a caminhar as coisas, você começou a conquistar ali o seu espaço. Questão financeira também provavelmente já deu uma aliviada, né? Você conseguiu que o salário voltasse a cair normalmente. E como que... Você recebeu o vídeo, você viu o vídeo no Então YouTube vamos lá, do eu saio de Luan? Santa Helena e vou pra outra rádio em Caçu. Ah, você mudou ainda de rádio. Eu mudei pra um monte de vezes. Aí eu fui de Santa Helena, de Goiás para Caçu, porque o filho do dono da Rádio Júnior tinha aberto uma rádio lá, me convidou para ir para lá, eu fui. Fiquei um tempo lá em Caçu, depois eu fui para Mineiros. Em Mineiros eu trabalhei nas duas rádios que tinha lá na época, na FM e na AM, e eu estava trabalhando na rádio lá nessa época, e eu estava também já vendendo shows no interior ali de Goiás, Mato Grosso do Sul e tal, Mato Grosso. E aí, cara, quando Deus quer falar comigo, ele usa as pessoas, né? Porque não tem jeito dele vir aqui como pessoa, oi, sou Deus. Sim. Ele começa a usar você, ela e tal. E aí, naquele dia, num dia, eu chego para trabalhar na rádio, e eu sempre, porque esse negócio de 1 milhão, e eu tinha guardado 30 mil reais nessa época, para tentar ter 1 milhão. E eu já tinha 24 anos, faltava assim 5, 6 anos, e ainda não tinha conseguido 1 milhão de reais. Tava narrado e ia ser mais difícil, né? E eu sempre pensando que ia aparecer alguma coisa. Eu sempre sabia que ia aparecer alguma coisa, que ia aparecer um negócio desse, que eu ia ganhar um montão de dinheiro. E eu sempre atento. Aí, beleza. Aí o menino vem e me mostra a música, que era falando sério, né? Do que tava tocando no YouTube. E no mesmo dia, eu chego para vender um show numa prefeitura, e a prefeita vira para mim e fala assim: Anderson, a minha neta fez eu prometer para ela hoje de manhã que eu vou trazer aqui no aniversário da cidade um menino que tá tocando uma musiquinha aí no YouTube que chama o Gurizinho. Eu falei, nossa, tem alguma coisa isso, né? Fiquei ligado. No mesmo dia, eu vou numa loja fazer flash ao vivo. Sabe o que é flash ao vivo? Você fica Não. na porta da loja falando, hoje a promoção da sim. geladeira, tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí tinha o carro da outra rádio lá que eu tinha trabalhado, eles estavam tocando a música. Caraca. Com um gurizinho. Aí eu falei pro locutor lá, eu falei, vocês estão tocando essa música aí, bicho? Porque a música, ela tinha uma qualidade ruim, porque foi gravado num violãozinho e tal. Aí ele falou, tamo tocando, tal, não sei o que, tá explodido. A filha do Dr. América, dona da rádio, tava lá em Goiânia e no meio dos universitários tá estourada a música. Falei, nossa. Então a música tava em Goiânia e tava em Mato Grosso. Tava tocando no YouTube, tava pra todo lado a música, tava tocando, tava forte pra tudo quanto é lado a música. Aí era um menininho de 14 anos, o povo chamava ele de gurizinho, porque não tinha o nome. Aí eu pesquisava, cara, porque eu precisava tentar encontrar, né, como é que fazia pra comprar um show desse menino e tal. E aí tudo que eu pesquisava aparecia só a música. Aí eu fui pro Orkut. Quem é daquela época, você não vai saber o que é Orkut. Orkut eu sei. Eu tive Orkut, eu tive Mentira. Tinha as comunidades depoimentos. do Orkut, né? Depoimentos, as comunidades, baixava No foto final lá. tinha as fazendinhas que você fazia lá no Sim. joguinho. Quando começou a ficar interessante as fazendinhas, eles tiraram, né? Tiraram. Poxa vida. Verdade. Hoje em dia fazendinha de outra coisa, você sabe, né? E é o quê? A fazendinha? Virou Ela não sabe o que é fazendinha. Conta pra ela mesmo. fazendinha, pô. Os Não, eu robôs, sei. os robôs. Os robôs que fica fazendo música, fica fingindo que tem alguém ouvindo no Spotify. As fazendinhas. Você não vê aqueles entendi. cantores assim que você dorme um dia no outro, você nunca viu falar dele, ele tá em primeiro lugar no Spotify? É por causa disso. Poxa. É as Vamos fazendinhas. voltar lá no Daqui a pouco a Orkut. gente fala sobre Daqui a pouco isso. a gente fala sobre as fazendinhas. E aí a gente, voltando no Orkut, eu fui e pesquisei o gurizinho. E apareceu o perfil de um menino, nos 14, 15 anos, escrito Luan Santana, gurizinho. Eu falei, deve ser esse? Aí eu peguei e mandei mensagem pra ele. Tudo bem e tal, sou um empresário aqui de Goiás e tal, queria ver como é que eu faço pra comprar seu show, porque eu já vendia shows ali na região, né? Aí, umas 2 semanas depois, ele me manda uma mensagem. Segue o telefone e tal da menina que era compositora da música. E ela tava meio que empresária dele. Aí, cara, o que aconteceu? Eu liguei pra ela, depois dessas 2 semanas, e a prefeita tinha me dito que ela pagaria até 25 mil no show. Eita. E a gente não sabia quanto era ainda, então ela deu um chute, assim, até 25 mil eu pago. Nossa, e 25 mil na época Era muito dinheiro? Dinheiro. Mas como a música tava tocando e não tinha internet, a gente não sabia sim. exatamente como era. Aí eu liguei pra menina que tava no lugar, tava lá como empresário, que a menina que ele me mandou o número, e aí ela falou pra mim assim, eu falei, quanto que é o show? Aí ela falou, R$1.000. Puta! Aí eu falei, R$1.000, eu fiz uma conta, falei, R$1.000 você não vai conseguir nem pagar a van, porque era em Mineiros e ele vinha de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu falei, faz assim, eu vou vender por R$10.000. Você falou pra fica com ela? 5 e eu fico com 5 pra mim. E ela, nossa, se eu contar pro pai dele que eu vou vender um show de 5 mil, não vai nem acreditar e tal, não sei o que, beleza. Aí dia 2 de novembro de 2007, ele vai lá pra Mineiros, de Goiás, pra fazer o show.
E aí ele tá lá fazendo show, tal, não sei o que, e eu vi naquele negócio, as meninas desmaiando. O segundo show da vida dele. O primeiro foi em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai. E o segundo show era esse. Cara, e aquelas meninas, tal, não sei o que, eu comecei a pensar, o negócio de 1 milhão começou a pitar, né? Aí eu falei, nossa, parece que tem uma coisa aqui. E aí eu comecei a vender shows ali em Goiás e Minas dele e tal. E sempre umas meninas, Goiás e Mato Grosso do Sul. E sempre as menininhas aí nos shows e tal, e eu observando aquilo. Um dia, eles brigaram lá com a Elisandra, que era a menina da música, porque ela vendeu a música pro João Bosco Vinícius. Aí a família ficou triste e tal com ela. Beleza. Mancada. Aí o João Bosco Vinícius gravou 5 músicas do Luan, uma atrás da outra. Nossa, eu lembro disso daí, né? Gostava. Inclusive, deu uma abafada no Luan na época ou não? Deu, porque eles gravavam, parava de tocar. Ah, é, porque o João Bosco e Vinícius era uma dupla muito Já era uma forte. realidade, já. Era uma Já realidade. tava bem. No universitário ali, tava bem. Aí, beleza. Aí, o pai dele chega em mim e fala assim, ó, eu te dou 50% da carreira dele, mas você tem que parar suas outras coisas. E era a primeira vez que eu tava ganhando dinheiro na vida. Eu tinha conseguido juntar 50 mil já com os shows. Porque eu tava vendendo show. Tava vendendo show nas prefeituras e tal. Eu sempre fui muito bom vendedor, então tava crescendo. Eu tava sendo um Marcos Miúdo daquela região lá. E aí, cara, ele fala isso pra mim. E eu falei, e agora? Vai, não vai. Eu tenho uma esposa agora que eu já tô 14 anos com ela, mas nessa época era outra, a primeira esposa. Porque eu casei um monte de vezes, né? E aí, é verdade. E aí, casei um monte de vezes, não, casei 2, mas eu tive um monte de noiva. Aí, eu peguei e mudei pra Campo Grande. A minha primeira esposa não queria ir e tal, não sei o quê. Nós acabamos indo. E aí, eu comecei a empresariar ele. Eu peguei esses 50 mil que eu tinha ganho e falei, ó, eu visto 25 mil nele e guardo os outros 25 mil pra eu viver, né? Não sabia quanto tempo que ia dar. E aí eu comprei uma música que chamava Sufoco. Eu consegui achar através de uns amigos meus e tal. Achei o compositor da música, que é do Diego Damasceno, que é lá de Itubiara. Damasceno, sim. E aí eu consegui comprar a música dele, só que eu falei assim pra ele, bicho, eu não tenho dia pra comprar exclusividade. E eu gravar, o João Bosco Vinícius vai querer gravar. Você não vende. Aí ele falou, não vendo. Aí eu falei, palavra de homem, faz o dedinho assim. Palavra de homem, dedinho assim. Beleza. Cara, gravei a música com o dia que eu tinha também. Nós gravamos num estúdio do Duda, que na época lá era lá em Campo Grande, ficava no fundo da casa dele. Lá um estúdio bem normal, assim, tipo, bem simples. Aí gravamos a música e tal, a música começou a tocar, a gente começou a trabalhar a música. Um belo dia, João Bosco e Vinícius. um amigo meu me liga e fala assim, Anderson, você tá sabendo que o João Bosco Vinícius gravou o Meu Sufoco? Deus, acredito. Aí eu falei, mentira. Já era a segunda vez. Já era a segunda vez. Foi 5. Mas aí essa era a segunda. Aí eu falei, mentira, velho. Quem te contou isso? Ele falou, não, tô sabendo, bicho. Ó, pode ver aí que é verdade. Aí eu fui, fiz umas 2, 3 ligações e descobri que era verdade. O Diego Damasceno vendeu a música. Eles não aguentaram, porque tinha outro sócio e tal. O Fred, eu acho que o Fred do... Fred Léo. O Fred Léo era sócio. Fez a música com ele. Aí, beleza. Eles foram e passaram a música pro João Bosco Vinícius. E agora? Nesse dia o Luan parou de cantar, porque a mãe dele falou, não, vamos parar com isso. Vamos Perseguição, parar. né? Isso afetava ele? Ele tinha quantos anos nessa Tinha época? 16 anos. E ele já 16. ficava bem Já tinha noção, afetado, pô, 16 já. anos já tinha uma noçãozinha, Ficava assim. bem afetado, ficava. Porque, poxa, é uma dupla que já é uma realidade, já teve ali as suas primeiras oportunidades e meio que tava tipo, é um atraso. Tava tentando atrasar o lado dele, né? Ou às vezes vendo que ele era um menino mais novo, um artista mais novo, não levar tão a sério. Ou, sei lá, tipo, carreira dele. aquele menino ali, ó, Cara, eu tendo acho uma que ascensão. era uma mistura. Que Tá você tendo uma acha? ascensão. Era sei uma lá, tipo, mistura. As pessoas hoje me perguntam muito isso. Era uma mistura. Eles gostavam muito. O João Bosco Vinícius foi o primeiro a identificar assim, pô, esse menino vai ser um talento. Foi um dos primeiros. E aí acabou que eles gravaram essas músicas, e aí eu falei, agora eu preciso gravar mais, e sempre trabalhando. Aí eu criei algumas estratégias. Como eu não tinha dinheiro, a única coisa que eu tinha criatividade, né, que eu tenho muita ideia e tal, eu falei, já sei, eu vou começar a fazer um trabalho aqui que não gaste dinheiro, mas eu preciso mostrar ele. E eu já sabia que ele ia estourar. Então, como eu tinha certeza que ele ia estourar, eu tinha que preparar ele para assédio, eu tinha que preparar ele para entrevista. Eu chegava na casa dele e falava, senta aí, nós vamos fazer uma entrevista. Eu fingia ser o Faustão e começava a fazer pergunta para ele como se fosse o Faustão, porque quando ele fosse um Faustão, ele ia estar preparado.
e começava a fazer umas perguntas pra ele, como os radialistas, porque naquela época não tinha podcast, então era rádio, né? Como que os radialistas, os locutores que eu vim de rádio, eu sabia que os locutores perguntavam e tal. Beleza, aí eu criei algumas coisas. Eu criei um projeto que ficou 3 meses ele indo na escola, segunda, terça e quarta, de manhã, tarde à noite, de manhã, tarde à noite. Eu acostumei ele com correria, acostumei ele com assédio, porque se eu e você for cantar na escola, as crianças vêm assediar a gente, pedir foto e tal. E aí ficou esses 3 meses. Depois eu consegui colocar ele em Barretos, num palco. Pra você ter uma ideia, em 2008, eu paguei para ele em Barretos. Ele foi pagando. Nós pagamos R$8.000 em 2008. E nós ficamos num chalé que era para casal. A gente ficou em 16 homens. Nossa. Que era para casal. Pra 2 pessoas ficarem 16. E como que era o Luan, assim, nesse começo, assim? Ele É, topava pergunta isso. tudo? Cara, ele eu era tinha uma relação. medroso? Então, é porque isso que eu falo muito para os meus alunos, que a relação empresário e artista é muito importante. Porque quando você tem esse canal aberto com o artista, o empresário consegue, conversando e tal. E eles, né, tanto o pai, a mãe, quanto o Luan sempre confiaram muito no que eu falei, no que eu falava. E acabou que a gente tinha uma relação boa, assim. Legal. E aí nessa confusão toda, no meio disso tudo, eu consigo fechar um show lá em Maringá e deu 7 pagantes no show. 7. Isso Só. só. Mas como Nesse assim? dia, Se ele tava já explodido em vários lugares... não tava explodido, não. Nessa 2008 não tava explodindo ainda, não. Depois que gravou a Sufoco, não tava explodindo em vários lugares, não. Tava explodindo em vários lugares lá pra frente, 2010 e tal. Ah, tá. Não, em 2009 ele já tava. Antes do DVD, porque eu não Antes do tava falando DVD. O DVD estava estourado. Isso era 1 ano e pouco antes do DVD. Não tava, não. E aí deu 7 pessoas no show lá em Maringá. Que o Borginho, que hoje é da Agroplay e tal, ele lembra bem essa história. E aí, o do Polaris, que é lá de Maringá também, ele era um dos contratantes. E aí eu cheguei, o Du chegou em mim e falou assim: ô Anderson, se você não quiser, ele não precisa fazer, velho. Aqui tem umas 15 pessoas no bar, 7 pagantes, o resto tá aí, veio só por causa do boteco mesmo, que eles vêm sempre. E aí, se não quiser, não precisa fazer. Aí eu fui lá e falei: Luan, eu acho que você tem que fazer. Vai lá e faz o show. Então ele fez um show, cara, foi muito bom. Porque qual que era a minha ideia? Cada pessoa que ele impactava ia impactar outras. E assim ele ia ficando conhecido. Uma pessoa impactava a outra, que impactava a outra, que impactava a outra, e ia indo. E aí, depois disso, eu tinha uma amiga que ia lá de Ponta Grossa, a Jance, e a Jance virou pra mim e falou assim: Anderson, eu conheço o Sorocaba. Você não quer conversar com ele? E o Fernando Sorocaba estourado com a bala de prata. Sim. Aí eu peguei um carro, fui lá pra Brusque, com um show que ele tava fazendo, conheci o Sorocaba lá, e o Sorocaba falou pra mim: cara, eu quero entrar com você. Eu vou fazer uma música com ele. No outro dia, o Sorocaba me chamou no quarto dele e tocou uma música pra mim, a Meteoro. Mas ele já queria ser sócio? Depois eu e o Luan fomos lá pra Londrina, que ele morava lá, e aí acabou entrando o Sorocaba, o sócio dele na época, que era o Paulo Pissoluto, que era empresário também, e aí a gente passou a ser em 4. Era só eu e o Luan, passou a ser eu, o Sorocaba, o Paulo, depois o Paulo acabou saindo, ficou só eu, o Luan e o Sorocaba, e depois eu saí, depois ficou só os dois, o Sorocaba, e hoje é só o Luan. Mas enfim, aí a gente muda pra Londrina, e é quando grava aquele primeiro CD no final de 2009. Mas assim, vamos lá. Quando o Sorocaba, ele entra assim... Vocês já imaginaram que o Sorocaba ia entrar pra impulsionar a carreira do Luan? Pelo poder que ele já tava Na verdade, ali? eu tava procurando alguém que não fosse vender as músicas pro João Bosco e Vinícius. Esse era o objetivo. Que Como eu fosse não tinha compositor dinheiro- também, né? Fosse compositor também. Como eu não tinha dinheiro pra pagar exclusividade, eu falei: tem que ser alguém que vai ser sócio e não vai querer vender a música pro João Bosco e Vinícius. O João Bosco e Vinícius só parou de gravar quando veio a Meteoro. O primeiro sucesso que o Luan gravou, que eles não gravaram, foi o Meteoro, porque não dava, porque a música é a Tô de Cara e a Meteoro. Porque aí veio aquele CD que tinha Tô de Cara, Meteoro, a Louca. Nossa, o melhor DVD foi muito bom, aquele ali é inesquecível. E eu lembro que esse DVD tinha muita gente. Eu tinha o DVDzinho mesmo. Então, aí tem a história do Muita DVD. Aí a história do gente. DVD é outra coisa. Que a história do DVD é o seguinte: o que aconteceu um pouco antes, tá? E aí começou a rodar e tal, depois que a gente fez a parceria com o Sorocaba, veio a Meteoro, começou a vir shows melhores e começou as coisas melhorarem. E eram polos ou era o Brasil Cara, inteiro? então, Campo Grande, Mato Grosso do Sul já estava dominado, né? Porque eu já tinha feito esse trabalho e tal. Começou a descer pro Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, começou a subir ali pro Mato Grosso, Rondônia, uma boa parte de São Paulo. Só as grandes capitais ainda que não tinha, que estava sendo trabalhado. Aí, um dia, cara, eu tô em Jales ali, interior de São Paulo, já tava tocando bem e tal. Meu telefone toca um 021, um cara do Rio de Janeiro.
me liga e fala assim pra mim: oi, tudo bem? Você é o representante aí do Luan? Eu falei: sim, eu sou o empresário dele. Então, eu queria colocar a Meteoro numa coletânea. Você lembra que tinha aquele coletânea de novela? Ah, Sim. Entrar na coletânea da novela e tal. Eu falei pra ele: você tá onde? Ah, tô no Rio de Janeiro. Eu falei: eu vou estar aí amanhã. E era mentira, eu não ia lá amanhã. Eu nunca tinha ido pro Rio de Janeiro. Aí eu falei: eu tomar um café com você. Estratégia. E tomar um café com você amanhã. Ele falou: não, pode vir aqui, a gente conversa pessoalmente. Aí eu fui pro Som Livre. Cheguei lá na Som Livre com a cara e a coragem. No outro dia, eu peguei um ônibus de Jales para São Paulo, de São Paulo peguei um avião e fui para lá, pro Rio de Janeiro. No outro dia eu tava lá, cheguei neles e expliquei que era o Luan e tal. O Daniel Rigon, que hoje tá na Universal, que é meu amigo, sim. que é meu amigo até hoje. Tive, inclusive, com ele semana passada. Ele que me recebeu lá na Som Livre, começamos a conversar e tal. E aí fechamos um contrato com a Som Livre. Só que a Som Livre falou que precisava de um DVD. E aí foi aonde eu saí do Rio de Janeiro, fui para Campo Grande, conheci o Gustavo, que é da prefeitura, inclusive tive com o Gustavo ontem aqui em São Paulo, e ele me levou pro prefeito, a gente conversou com o prefeito e convenceu o prefeito a fazer lá. E dar um apoio pra gente, deu palco, deu umas coisas que a gente precisava para fazer o DVD. Beleza. No dia do DVD, eu tava completando 27 anos de idade, nesse dia, pertinho do DVD. E no dia que amanheceu o DVD, eu tinha no meu nome, pessoa física, porque ainda não tinha feito a empresa, R$1.200.000. Olha aí, conseguiu alcançar. Não, de prejuízo, Ah, de despesa, de dívida. Meu De prejuízo não, de Ah, dívida. do DVD. Todo DVD eu tinha feito no meu nome, pessoa física. Então Meu eu tava devendo. Deus. E no dia amanhece uma chuva naquele Campo Grande que Deus mandava. Uma chuva. Aí eu chego no DVD, o pessoal do diretor lá do DVD falou: não dá pra gravar. Eu falei: você tá louco? Eu tô devendo R$1.200.000 no meu nome pessoa física. Como é que faz, bicho? Se não tem um DVD, eu ia ficar devendo. Entendeu? Tudo bem que a sociedade ia me ajudar a pagar, mas eu ia ter R$1.200.000 devendo. Aí eu falo assim: não, vamos mudar então pra... Era dia 22... Não, era dia 23 e eu queria mudar pro dia 25. Eu queria mudar de domingo pra terça-feira. Aí o pessoal da prefeitura falou: não dá pra mudar, porque vai ter o último show do Michel Teló no Tradição aqui do lado da prefeitura, que era... Porque o aniversário da cidade é dia 26. Uhum. E aí eu queria fazer na véspera, dia 25. E aí não dava pra fazer, porque já ia ter outros eventos, ia ter um circo que eles iam montar lá do Sesc e tal. Aí eu liguei pro prefeito, falei: prefeito, você não tá entendendo? Prefeito, você não tá entendendo. Se eu não fizer isso, eu tô endividado. Como é que faz? Eu vou morrer, vai acabar comigo e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim: eu posso deixar, mas tem a presidente do Sesc, que ela que tem a data aí depois do DVD. Cara, liguei pra ela, essa mulher não queria deixar eu gravar lá. Aí fui atrás dela, na casa dela, abracei ela. Falei: você conhece alguém que tem uma dívida de R$1.200.000? Aí ela foi, abraçou eu lá e deixou fazer o DVD. Resumindo a história. Quando eu falei que o DVD ia mudar pra terça-feira, eu vou lá pro hotel, cara, e mais de 300 convidados do Brasil inteiro, e gente de blog, de rádio, de TV e tudo, e chovendo, não ia dar pra fazer. Eu falei: então nós vamos mudar de domingo pra terça-feira. Quando eu falo vou mudar de domingo pra terça-feira, o Márcio, que trabalhava comigo, que era o produtor, virou pra mim e falou: Anderson, terça-feira não dá, velho. O Luan tem um show lá em Goiatuba, lá em Goiás, perto de Caldas Novas. Eu falei: meu Deus. Eu falei, aí, o negócio da fé, né? Aí eu falei: Márcio, deixa eu sair pra conversar com Deus. Aí saí conversando com Deus na chuva. Falei: meu Deus, o senhor não me trouxe aqui. Eu já passei tudo que eu passei pra chegar aqui e morrer na praia. Ficar endividado assim. Não é possível, falta só 3 anos pra eu conseguir o dinheiro. Aí eu vejo passar um avião. Eu falo: já sei. Eu mudo o evento lá de Goiatuba de terça para segunda, alugo um avião, vou com esse avião lá. Aí cheguei lá no hotel e falei: Márcio, vamos lá para o aeroporto. Chegamos lá, precisava de um avião para 14 pessoas, um mínimo. Cara, e aí cheguei lá em Campo Grande, não tinha um avião para 14 pessoas. Aí um cara falou para mim: tem um Bandeirantes ali, ele tá meio que arrumando, aí ele tava arrumando uma das hélices, assim. Meu Deus. E você sabe como o avião Bandeirantes, ele é considerado a Kombi da aviação, porque ele é o primeiro avião da Embraer. Então é um avião bem antigo. Aí eu fui lá, negociei com o cara, falei: quanto que é pra levar lá pra Goiatuba? Então ele falou 13 mil. Eu ia receber 30, que eu já tava vendendo os cachê nessa época de 30. Falei: vai sobrar um dinheiro ainda, dá pra descontar aqui do prejuízo que tá dando aqui, né? Então antes do DVD, o cachê do Luan era aproximadamente... mais ou menos isso, 30, 40 mil ali. Aí beleza, eu peguei, fomos lá pra Goiatuba. Aí quando eu voltei falando que eu ia mudar, eu ligo pro prefeito de Goiatuba pra falar que ia mudar de terça pra segunda, porque eu ia mexer na grade da feira. Aí ele virou e falou pra mim: cara, eu até posso trocar, mas tem um show do Teodoro Sampaio amanhã.
E teria que trocar. Aí eu liguei pro Teodoro, expliquei a história pra ele, ele Caraca. falou mudar e tal, mudou, não sei o quê. Beleza. No outro dia nós fomos lá pra Goiatuba. No dia eu tava fazendo aniversário. Eu tava completando 27 anos de idade. Eu lembro que eu acordei e falei assim, meu Deus, aniversário mais complicado da minha vida. Rolo. Que rolo. Beleza, aí fomos pra lá, fizemos. Quando a gente tá voltando de Goiatuba, o Márcio, que era o produtor, me ligou e falou, Anderson, nós esquecemos de pensar na logística, velho. O backline todinho, nós só tinha um backline. E tinha que voltar pra fazer o DVD. Vai ter que colocar os instrumentos tudo dentro do avião. Cara, e foi entrando aquelas Nossa. coisas, aqueles cases pra dentro do avião. Aí o piloto me chamou e falou assim, Anderson, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Esse avião aqui é um avião antigo, ele não tem a medição no painel do peso. Ele tem um negócio que chama pau de carga. E para decolar o avião, tem que ter 1 metro desse ferro do asfalto. Quando eu cheguei lá, o ferro estava enfiado no asfalto assim. Aí eu falei, ô comandante, mas tem problema? Ele falou, então, se eu decolar o avião, prometo que eu pouso. O problema é a decolagem. Só ora na decolagem, reza. Gente, você teve coragem de estar no avião daquele jeito? Teve. Não tem outro jeito, né? Não tinha outro Aí jeito. Meu Deus. Entrei no avião, peguei na mão da Marla, que era a Beck na época, e ela, você tá suado, tem alguma coisa que eu preciso saber? Eu falei, tem coisa que é melhor a gente nem saber. Só hora. Falei pra ela, só hora. Cara, e o Bandeirantes, na hora que ele dá uma decolada assim, ele dá uma baixada natural. É normal dele pra depois subir. Nessa baixada, pensa. Beleza. Aí, Baixou a sua pressão na hora. tudo certo, deu tudo certo. Pousamos lá em Campo Grande no outro dia, na terça-feira, amanhece um dia bonito, uma pensa num dia bonito. Falei, é hoje, né? Aí eu pensando na minha cabeça. Aí de 1.200.000, a dívida passou por 1.600. Porque o povo teve que ficar mais tempo, né? Sim. Teve que ficar mais tempo do som, mais hotel, e que não sei o que. Beleza. No dia... Locação dos equipamentos. Na hora do DVD, o DVD tava marcado pra 8 da noite. Quando era 7 horas da noite, eu tô com o Luan lá ensaiando. Cara, tinha uma meia dúzia de fãs assim na frente. O negócio era pra 80.000 pessoas. Caramba. Aí o Luan olhou pra mim e falou, seu Anderson, não... O povo não ficou sabendo que mudou a data, né? Eu falei, não, e eu sempre positivo, né? Não, o povo tá sabendo, é porque o povo tá assistindo a novela, que era uma última semana da novela na Globo. Falei, o povo tá assistindo a última semana da novela, mas daqui a pouco o povo vem e tal, não sei o quê. Beleza, aí fomos pro hotel e tal. Na hora que a gente volta, lá em Campo Grande, o Parque das Nações Indígenas, onde foi a gravação do DVD, é um anfiteatro, né? Aí nós íamos por cima, assim, com a van. A mãe do Luan tava comigo na van, ela abriu a cortina assim, fechou rapidinho e começou a chorar. Falei, das duas, uma. Ou ela não viu ninguém, tá chorando. Ou ela abriu, viu um monte de gente, tá chorando de alegria, né? Na hora que eu abri, deu 90.000 pessoas, que aí o bombeiro teve que fechar as portas. Beleza, aí o negócio foi um estouro. Depois começou a vir os programas de TV e tal, explodiu. Com 27 anos eu ganhei meu primeiro R$1 milhão, porque até eu completar o 28 já tinha ganhado. Então, no mesmo ciclo ali que você teve a dívida, você recuperou e ainda conseguiu bater a sua meta de Aí quando eu sonhos. tinha 30 anos, eu tinha ganhado muito mais do que R$1 milhão. Legal. Como você vê essa evolução do Luan, assim, tipo, do gurizinho até o primeiro DVD, essa maturidade, e até hoje? Você Cara, acha primeiro que ele isso... teve que amadurecer muito rápido, né? Porque ele era um adolescente, ele perdeu algumas coisas que adolescente faz, como, por exemplo, poder sair com os amigos, que ele curtiu muito pouco, né? Eu ia buscar ele na escola. Quando ele estava no 2º, 3º ano, eu ia buscar ele na escola para fazer as coisas. Ele perdeu bastante aula por show. E ele não fez vestibular. Por exemplo, o pai dele marcou um vestibular para ele no dia de um show. E ele decidiu ir para o show e não ir para o vestibular. É, uma decisão, querendo ou não, que deu Muda tudo, né? Mas podia ter dado muito errado, né? E como exato. que foi pra você lidar com adolescente? Porque você não era uma pessoa tão mais velha, né? 27 anos, você ainda tava ali Eu nasci em curtindo. 82, ele nasceu em 91, eu tinha 9 anos mais velho. Tinha, assim, claro, mais experiência, mas... Não tinha idade pra ser pai dele. isso. Ou considerava, assim, com o mesmo carinho, mas eu não tinha idade pra Podia ser ser pai ali um irmão mais velho, né? dele. Sim. E como que era a relação com um adolescente? Tipo, velho, eu preciso fazer Cara, a foi minha muito carreira... legal, assim, foi muito legal. Dependendo do adolescente ali. Eu só consigo lembrar de coisas legais, assim, porque pra mim era tudo novo também, né? Eu tava vivendo coisas novas, ambientes novos, cidades novas. Pra mim esse negócio de viajar de uma cidade pra outra era um negócio muito legal, assim, que eu sempre tinha vivido. E eu consegui, assim, ensiná-lo muita coisa, porque apesar de não ser tão velho a ponto de ter a idade do pai dele, eu tinha vivido muita coisa mais do que ele já, né? Porque eu tinha saído de casa muito cedo e tal.
Então eu consegui, assim, mostrar bastante coisa pra ele. Na época, a mãe dele e o pai dele tiveram que, tipo, assinar um documento que eu podia, porque chegava nos lugares que os juízes não deixavam ele fazer o show se eu não tivesse junto, quando tivesse com esse documento. Tinha uma procuração, né? Tipo isso, Ah, que legal. E aí eu quero entender também o que chamou, o que o Luan fazia que mais chamou a sua atenção de você chegar ao ponto de ter 1.200.000 de dívida? Tipo, você se colocar nesse lugar, nessa posição, que é uma posição difícil, Cara, você apostar todas as muito, fichas, assim. né? Eu acreditava muito porque eu consegui visualizar. Eu falo isso muito, né? Porque hoje eu tô tendo que quebrar um padrão. E todas as vezes que você vai quebrar um padrão, você vai fazer algo fora. O que é quebrar padrão? Existe um padrão, tá todo mundo fazendo uma coisa muito parecida aqui, porque naquela época só tinha duplas sertanejas. E as duplas estavam vindo muito forte com o sertanejo universitário. E aí eu lembro que teve um amigo meu que falou assim pra mim, que ele me chama de cabeça, ele: ô cabeça, fala uma coisa pra mim, velho. Por que você acha que um menino vai estourar sozinho? Porque Sim. você pensa, se fosse um menino estourar sozinho, os grandes empresários, falou pra mim o nome de 3, 4 empresários, eles teriam já pego um menino. Aí tava com o Edson estourado, Vitor Léo estourado, Jorge Matheus vindo, Forte, Robusque, Vinícius, tudo dupla, César Menotti, Fabiano. Aí ele falou: prova pra mim isso. Eu falei: sabe por que ninguém estourou antes? Ele falou: por quê? Eu falei: porque tava esperando eu pra estourar. Então eu acreditava muito nisso. Muito. Que ia estourar porque era uma quebra de padrão. Hoje, por exemplo, eu tenho que responder uma coisa toda hora. Por que você não pega ninguém pra empresariar mais, faz a mesma coisa que você fez no ano? Eu falei: gente, mas porque eu visualizei que eu preciso ser um mentor, eu preciso passar conhecimento para as pessoas, não tem ninguém fazendo isso. Nunca existiu na história da música sertaneja, da música brasileira, alguém que pegou um artista do zero e levou até a fama, até o sucesso, que voltasse e falasse assim: ó, vou ensinar tudo que eu fiz. Não existia. Então eu achei, pra mim, um desafio muito grande. Falei: quer saber? Porque o que era o normal? Eu fico 8 anos fora, 6 anos nos Estados Unidos, 2 na Europa, e o dia que eu decido voltar pro mercado, o normal era fazer o quê? Tá com um artista Pegar na 2, bala. 3 artistas, entrar nesse sistema aí, gastar todo esse dinheirão que o povo falou que tinha que gastar, e pronto. Eu falei: não, vou fazer diferente. E nesses poucos meses que eu já tô, 3, 4 meses que eu tô fazendo, já mudou muita coisa só pelo que eu tô falando. As pessoas já estão entendendo sobre estratégia, as pessoas estão entendendo que não adianta você ter um monte de dinheiro primeiro se você não souber o que você tem que fazer, se você não entender as regras do jogo. Primeira coisa, alguém te chama para jogar um jogo. O que você vai tentar aprender? As regras do jogo. Porque se você não souber como que o andamento do jogo, que você precisa entender sobre o jogo, vão te roubar, né? Te enganar. Sim, exatamente. E na música, as pessoas acham que não precisava entender isso. E eu tô mostrando que precisa. Então hoje, na mesma forma que eu ouvia naquela época que eu tinha que fazer uma dupla com o Luan, eu escuto que eu tenho que pegar um empresário. Que esse negócio de dar curso, mas vi um monte. Assim, eu só mostrar pra vocês no meu direct. Eu tenho esses dias um grande empresário escreveu assim: Anderson, vamos parar com essa palhaçada aí de curso e vamos pegar um artista junto? Por quê? Porque era o normal, velho. É. É o que Então eu as pessoas super esperam, entendo. né? Eu super entendo isso, entendeu? E é muito engraçado isso. Esses dias eu vi uma pessoa do mercado falando: eu vou te dar umas dicas aqui, mas eu não tô querendo vender curso. Gente, não é pecado vender curso. Não é crime. Desde que você saiba o que você está fazendo. O problema é que hoje tem vários pessoas querendo ensinar algo que nunca fizeram. Então, esses dias eu vi um artista. Clica aqui no link que eu vou ensinar você a estourar. O artista não é estourado. Ele nunca estourou ninguém, nunca foi sucesso. Então tem muito isso. Hoje tem gente que fazia evento de show dando mentoria como para artista. Esses dias eu falei para um cara que ele é até amigo meu, ele é segunda voz e ele dá curso para segunda voz. Eu falei isso pro Leandro Voz. Eu falei: Leandro, bacana, velho, que você ensina o que você sabe fazer, que é a segunda voz. Agora, você falar que você vai ensinar como vende show, você nunca vai ter um show. Entendeu? Exatamente. Eu vou ensinar você a administrar a sua carreira. Você nunca administrou uma carreira. Como é que você sabe fazer isso? Entendeu? Sim. Só que uma coisa vocês podem marcar esse dia e vocês vão lembrar daqui 1, 2 anos, falar bem que o Anderson aquele dia falou. Essa posição de mentor, ela vai crescer cada vez mais. Porque é muito bom. Se eu tivesse tido um empresário desse, um empresário que tivesse passado desse caminho e me ajudado, eu não teria errado metade das coisas que eu errei. E não teria tido metade dos problemas emocionais e psicológicos que eu tive. Sim. Verdade. A gente vai falar muito ainda sobre novos artistas, empresários, enfim. Quando o Luan grava ali aquele primeiro DVD, como que o Gustavo Lima entrou no meio e como que vocês reagiram com uma rivalidade? Porque assim,
Já falando sobre Gustavo Lima e Luan Santana, a gente que é de fora, a gente sempre enxergou que tinha essa rivalidade, mas todo mundo falava que os artistas não eram rivais. E sim, na verdade, eram os empresários e os escritórios, tinha alimentava a rixa que era importante para os dois. Mas os artistas eram amigos. Como é que vocês reagiram com o surgimento do Gustavo Lima e como é que foi isso para vocês ali naquele momento? Ó, vamos lá. Naquele momento que eu tava lutando ali com o Luan, já tinha a Maria Cília Rodolfo, que era de Campo Grande também, que ela já estava vindo forte, ela era do Eduardo, então eu já conhecia o Eduardo Maluf, e já conhecia o Marquinhos, da Audiomix, que ele era lá de Quirinópolis, enquanto eu era de Caçu. Então eu já tinha uma história com o Marquinhos daquela época. E aí acabou que, quando ele lança o Jorge Mateus já estava estourado, eu começo com o Luan lá, e o do Maluf começa com a Maria Cília Rodolfo. Depois o Du teve até uma parceria com o Marquinhos e tal. Naquele momento ali, não havia rivalidade, até porque ele tinha acabado de pegar o Gustavo. E o Luan já estava mais forte que o Gustavo. E o Gustavo, naquela época, ele tentou ficar perto do Luan ali. Ele meio que deu em cima, gostou de uma prima do Luan lá e tal, ficou meio perto ali. Umas fãs do Luan até começou a gostar dele. Eu lembro do Gustavo, do meu lado, num show em Jaguariúna, não, em Americana, para participar do show do Luan. E depois, caramba, que legal. Porque nesse show era a Maria Cília Rodolfo e o Luan, no rodeio de Americana de 2010. Logo depois, o Gustavo veio com a Tchê, ele já tinha aquela lá, Rosas Verdes Vinhos. Isso. E o cabelo... Cabelo cor de ouro. Seu desenho amarelinho lá, né? O cabelo cor de ouro do DVD amarelinho. E depois veio vindo. Mas não teve nada de competição, não. E hoje você acha que é plausível as pessoas compararem, por serem dois artistas gigantescos para a cultura da música brasileira e dois artistas solos, você acha que é plausível as pessoas colocarem como uma rivalidade, como uma comparação? Eu acho que não. A única coisa que eles têm que ligam os dois é que eles cantam sertanejo, né? Você acha que é diferente, mas o estilo de vida de cada um, a forma é muito diferente. Mas você não tem rivalidade, por que os dois nunca fizeram um feat? Você tem algum não sei. palpite sobre isso? Bom, isso aí vai ter que perguntar pra eles, mas eu não... Esses dias perguntaram pra mim, né? Porque eu sigo ele, eu não tenho nada contra. Aí perguntaram, por que o Luan te segue? Eu falei, velho, vai ter que perguntar pra ele. Eu não Legal. Eu ia perguntar também sobre a musicalidade do Luan, que a gente vê que tem grandes alterações o tempo todo. Se ele sempre foi esse artista de decisão, porque a gente vê que depois que ele estourou, ele teve uma abertura para experimentos musicais, né? Ele traz até hoje muitas tendências nos shows, nas músicas, nos repertórios, no jeito de se comunicar com o público. Você tinha passagem para palpitar sobre isso, ou você via Sim, isso eu ajudava sobre muito. pra Isso, ele? isso tudo que aconteceu, que está acontecendo hoje, a gente começou juntos. Então eu sempre sentei com ele, a gente sempre foi. Eu sempre ajudei, por exemplo, a música Sinais. Hoje o Gabriel estava me perguntando sobre isso. A música Sinais, eu sonhei com essa música. Eu sonhava que ia aparecer uma esposa e tal, porque eu sempre fui meio romanticão, assim, sempre achei que ia aparecer a mulher da minha vida, que hoje é minha esposa. E aí eu contei a história pra ele. E aí ele chegou no hotel e fez a música Sinais. Então eu dava palpite em tudo, assim, até para ajudar a fazer música. A gente sentava e escrevia as aberturas dos shows. A gente escrevia tudo que a gente ia fazer nos DVDs. Então Legal. era tudo planejado. Vocês tinham alguma inspiração lá de fora? Porque eu vejo que ele traz Coldplay, bastante muito. coisa, Ele traz muito isso Sim. no show mesmo, Ele na sempre olhou apresentação. muito, assim. Ele sempre gostou, né, de música internacional. Ele sempre olhou pro exterior. Naquela época eu viajei para vários países para trazer coisas novas. O primeiro artista que teve o CO2, a Bola de Fogo, foi o Luan. Legal. Eu vi numa feira lá em Frankfurt, na Alemanha, e a gente teve... Na época eu tive até uma exclusividade por alguns anos da fábrica que fazia o CO2. Legal. Aí hoje todo mundo usa, mas naquela época, em 2010, o Luan foi o primeiro CO2 a é usar. a fumaça. É. A fumaça que tem até fumaça, meme. filho. Tem até meme por aí da A fumaça. fumaça e a bola de fogo, aquelas bolinhas. Que é chamazinho que O sai. Luan foi o primeiro a usar. O Fernando Sorocaba conseguiu achar uma que saía só as coisinhas, mas a bola foi nós que trouxemos. E o CO2, o Luan foi o primeiro artista a usar. Falar de primeiro, teve um convidado que participou do nosso podcast, que é o Rafael Vanucci. Ele acabou comentando sobre o Cristiano Araújo ser um dos primeiros ali, pelo menos, a valorizar o título de embaixador de Barretos. E a gente sabe que, né, a gente puxou sua capivara e a gente entende que você que sugeriu o tema de Barretos... Na verdade, eu criei o título, né? Você Eu criou cheguei... o título. Como é que foi essa história? É porque, na verdade, assim, nenhum rodeio no Brasil tinha esse título Embaixador. de embaixador e tal. Não tinha.
O axé já tinha, porque tinha todos os anos lá em Salvador, tinha a embaixadora do carnaval. Ah, sim. E naquele ano tinha sido a Ivete, tinha ano que era a Claudinha Leite e tal. Aí eu cheguei nos caras e falei, velho, vamos fazer um embaixador do rodeio. De 2010, eu fui. Ele, mas o que vai fazer? O que o embaixador vai fazer? Eu peguei uma folha de papel e escrevi. Ó, o embaixador vai fazer a mídia, o embaixador vai doar o cativo para o Hospital do Cândido de Barreto, o embaixador vai ter uma camiseta e tudo vocês coloquem, tem a camiseta do embaixador, a logo do embaixador no ônibus e tal. Eu falei tudo. Aí ele falou, quem vai ser o primeiro embaixador? Eu falei, você está de sacanagem, né? O Luan, eu que dei a ideia toda. Aí o Luan foi o primeiro embaixador em 2010. O Jorge Mateus viu, porque o Jorge Mateus e o Luan foi no mesmo dia. Só que só tinha mídia com o Luan, porque ele era o embaixador. E aí o Jorge Mateus chegou, eu lembro do Jorge ligando pro Cássio, o Cássio estava do meu lado. E aí o Cássio desligou e falou, cara, o Jorge tá bravo, porque ele foi lá em Ribeirão Preto lá e só tem outdoor do Luan e nós não fizemos a divulgação do Luan, porque ele era o embaixador. E aí eles prometeram pro Jorge Mateus que no próximo ano eles iam ser o embaixador. Depois foi o Fernando Sorocaba e tal. Depois foi o Cristiano. E depois foi o Gustavo Lima. O Gustavo Lima registrou a marca em 2018. Ficou 8 anos sem registro. Nem eu registrei, que criei, e nem o Rodeio de Barretos. E você, quando o Gustavo Lima pegou essa pegada aí no embaixador, você já estava fora do mercado. Eu já estava fora, já... E o que você sentiu? Você falou, caramba, o cara, ele conseguiu dar um outro significado pro que eu criei e conseguiu levar isso pra carreira dele, nessa época eu brincava que eu não voltava pro mercado nem se o Michael Jackson ressuscitado pedisse pra eu voltar pra ser o empresário dele. E aí eu não liguei muito, que eu já tava mexendo com outras coisas, que depois que eu fui embora para os Estados Unidos, eu comprei uma empresa que os maiores clientes era Disney, Universal, fazia parque aquático, sabe? E aí fiquei com essa empresa até 2022. Mas nessa época eu tava tão focado em outras coisas que eu não liguei. Mas ele registrou em 2018. Mas como que você vê assim hoje? Parece que o embaixador de Barretos não tem mais aquela graça, na minha opinião. Não tem mais aquela graça, assim. Todo ano tem um embaixador de Barretos. A essência da criação do título de Barretos parece que depois que passou o Gustavo Lima, ela perdeu o sentido, porque ele colocou isso tanto num projeto de carreira. Porque se vocês pararem pra pensar, o que o Gustavo fez, tá? Quebra de padrão. Todo mundo, e eu lembro disso, porque eu, além de ser um empresário do Luan, eu sempre transitei, né, em todos os escritórios e tal, e eu via todos os artistas reclamando de fazer mais de 1h20 de show. E aí vem o Gustavo e começou a fazer 3, 4 horas de show, quebrou esse padrão. Hoje tem muita gente falando, o fulano tá usando VS, por quê? Me perguntou toda hora na caixinha. Porque um cantor famoso tal usa VS. Porque, cara, o cara faz 16 shows no mês. Você ficar fazendo show 3, 4 por semana, fazendo show a 3, 4 horas, o cara tem que botar um VS no meio ali pra tentar aguentar. Não aguenta. E aí ele acaba colocando uma voz ou outra gravada. Mas a pergunta foi o que eu achei o quê? Não, o título Embaixador de Barretos, coisa que você criou. Passou pra ele. Passou pra ele. Esse ano teve César Menotti e Fabiano, mas assim, não tem o peso da palavra embaixador como era antes. Não acabou. E ele conseguiu registrar o embaixador. É registrado com a marca e o nome dele. Primeiro ele registrou em 2018 com o nome pessoa física, e depois ele passou em 2020 pra empresa. Pensando assim, será que seria interessante, sei lá, mudar outro nome, né? Às vezes mudar, em vez de ser embaixador, colocar outra palavra lá em Barretos, né? Enfim, é a opinião. Quero saber qual foi um momento mais marcante que você teve aí durante esses 7 anos com o Luan Santana. Com certeza no Rodeio de Barretos. Por quê? Porque em 2008, quando eu venho com ele, nós vamos lá, eu e ele fomos lá na arena vazia. E eu olhei aquela arena com ele e falei, cara, você ainda vai estar aqui, que essa arena é cheia. E ele falou, vai nada, que ele não acreditava muito nessas coisas que eu falava, que eu era muito positivo, né? Aí eu falei, você vai ver, vamos apostar R$6 mil. E aí foi, ele não me pagou até hoje. Aí, Luan, tá devendo. Eu falo brincando assim. Você escala. Aí, beleza, o que aconteceu? Em 2010 ele volta como o maior cachê de Barretos daquela época. Foi lotada a arena, deu mais de 100 mil pessoas, que hoje nem cabe mais, porque ela não é mais do mesmo tamanho que era antes. 100 mil pessoas no parque. E ele volta com o maior cachê, que foi todo doado para o Hospital do Câncer de Barretos. Entendeu? Então, 2 anos. Em 2 anos, ele, primeiro em 2008 ele paga, em 2010 ele volta com o maior cachê, com o maior recorde público da história. Então foi um momento mais, assim, histórico. Quando eu vi, assim, que foi. Você ficou 7 anos com eles, foi uma decisão sua sair dessa sociedade, mas você ganhou muito dinheiro nesses 7 anos. É um mercado muito tentador, né, financeiramente. Como que foi essa decisão de, poxa, acabou meu ciclo aqui e eu vou sair?
Cara, foi várias coisas, mas dentro do principal, assim, porque eu sempre tive muita fé em Deus, eu sempre acreditei muito, né, que Deus me direciona e tal. E aí, porque você imagina, tudo isso que eu contei pra vocês abala muito emocionalmente. E eu fui o primeiro empresário a estourar um artista antes dos 30 anos, o empresário mais novo a estourar um artista com 27 anos até hoje. Nunca teve, até hoje, um empresário com 27 anos de idade que estourou um artista. Então era muito novo, entendeu? E aí eu comecei a ficar meio mal emocionalmente e tal. Um dia eu cheguei e falei, eu quero vender minha parte. Eu quero ir embora, já tinha vontade de ir embora para os Estados Unidos, quero ir embora e tal. Acabou que eu não fui embora direto depois que eu vendi. Eu peguei outros artistas, peguei a Gabi Amarança, a Vanessa Camargo, a Aline Rosa, que era do Axé, e mais um monte de outros artistas. Fui empresário do Conrado Alexandre também, que morreu, né, o Alexandre morreu no acidente de ônibus, e outros artistas. Mas assim, eu fui ficando muito já... Eu sempre fui assim, a minha vida sempre foi muito de ciclo. E aí chegou um dia, eu falei, cara, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer aqui. Eu posso ir para outro lugar. E aí eu tomei a decisão de pedir para que eles comprassem a minha parte. Caraca, que loucura, Que loucura. né? Não, curiosidade, eu vi um corte seu falando quanto que você ganhou com o Luan Santana. Foi um corte que eu acho que você fez no Piunte, se não me engano. Foi no Piunte, né, que tem um corte. Quanto que eu ganhei do Luan Santana? Eu acho que ele, claro, fez a frase pra gerar uma curiosidade na gente. Mas o Luan Santana mudou a sua vida completamente? Mudou. Financeiramente? O projeto mudou completamente. Depois eu ganhei, eu tive outras acertadas, assim, outros Luans, mais uns 2, 3 ao longo da minha vida. Mas foi o primeiro projeto que eu mais ganhei dinheiro. Foi o primeiro projeto que eu ganhei dinheiro, na verdade, né? Que eu ganhei muito dinheiro. Agora vamos falar um pouco sobre as suas condutas de empresário hoje. Se você encontrasse um Luan Santana hoje. É que você encontrou há muitos anos atrás, era diferente como a banda tocava lá atrás. Hoje, o que você faria? Erros que você vê por aí que você não repetiria se você tivesse um artista que te chamasse atenção? Então, na verdade, todo mundo me pergunta isso. Tá, o que faria você voltar a empresariar alguém? Na verdade, o que acontece? Eu já tenho o plano muito claro. Eu já encontrei uns outros projetos que eu acho que vai crescer tanto quanto o Luan. E o que eu faço? Eu coloco um dos empresários que eu treinei para tomar conta. E eu vou ficando atrás dele sendo mentor. Assim, eu não me torno concorrente dos empresários, que são todos meus amigos, e consigo manter ali um padrão de tanto porque eu falo que esse método que eu criei, que chama 3 Vozes, ele trabalha o espiritual, o mental e o corpo físico. Então eu consigo manter esses artistas ali como se fosse um treinador mesmo, porque todo time tem um técnico, e o empresário fica à frente, entendeu? Então eu acabo não estando ali no dia a dia, mas eles vão seguindo o padrão e o modelo que eu vou passando para eles. Vamos fazer um estudo de caso aqui. A gente tem muito artista de barzinho, né? Porque a gente vê aí artistas no sucesso, tem tão poucos comparado à quantidade de gente no barzinho. Então acho que muita gente de barzinho vai se identificar aqui. Eu acho que vai ser interessante você... Não precisa nem se aprofundar... Pode pôr. Tem aqui. Não precisa nem aprofundar tanto, porque a gente sabe que você tem o lado mentor e tudo mais. Mas, exemplo, eu sou um artista de barzinho. Já tô aqui 10 anos cantando no barzinho e tudo mais, tal, naquela labuta. Obrigado. Qual que é a dica que você dá pro cara sair do barzinho e começar a ter a fagulha de começar uma carreira artística? Desde o primeiro dia que eu voltei pro Instagram, é a pergunta que mais me faz e que mais tenho que responder. Como que eu faço pra sair do barzinho e entrar na prefeitura? Me pergunta. E no começo eu sempre falei assim, sair do barzinho usando a porta, né? Aí você pega o carro, vai até a prefeitura e você entra lá. Mas, falando sério... Cara, o cara tem que pensar o seguinte, porque eu vejo muitas pessoas que estão no barzinho 25 anos. Por que o cara fica 25 anos no barzinho? Esses dias veio uma senhora falar pra mim, porque ninguém tem a mesma oportunidade. Todo mundo tem oportunidade. A diferença é como você lida com essa oportunidade, as decisões que você toma e os riscos que você quer correr. Porque tem muita gente que fala assim, não, mas eu não quero sair do barzinho porque eu não quero perder os cachezinhos que eu tenho aqui. Mas se você não arriscar aquilo, como é que você vai sair do barzinho? Agora, qual é a forma de você sair do bar? Vai ter que fazer um investimento. Cara, esses dias eu perguntei para um cara, você acredita muito na sua carreira? Ele falou, acredito muito, mais do que tudo na vida. Eu falei, então tá bom, vende seu carro e bota o dinheiro na sua carreira.
Não, mas não sei o que. Eu falei, então você não acredita sim. Porque você quer que alguém venda o carro dele pra botar na sua carreira, mas você não vende o seu. Entendeu? Então tem gente que não quer sair porque ele já fez um padrão de vida ali no barzinho. Então é muito difícil ele quebrar aquilo. Porque ele vai ter que botar o barzinho em risco, ele vai ter que botar... Porque enquanto ele não quer fazer o barzinho, enquanto ele tá procurando shows, vai vir alguém pra tomar o barzinho dele. Entendeu? E aí as pessoas não querem tomar esse risco. Agora, qual é a forma de fazer isso? Planejamento, estratégia. Tem que ter planejamento, tem que ter estratégia e você tem que saber como aplicar essas estratégias na intensidade correta no momento certo. Mas, resumindo, o que você precisa fazer é tomar a decisão. Quero sair do barzinho, beleza. Se eu vou sair do barzinho, eu vou para onde? Tem como eu sair do barzinho vendendo caixa de R$500 para vender show em prefeitura 50 mil? Como um passo de mágica, isso não vai acontecer. Porque eu falo isso muito, eu falo muito de transformação, porque Jesus Cristo deixou isso, independente de religião, ele nos mostrou e deixou isso muito claro. O que ele fez? Ele não fez aparecer vinho nos potes assim, pá! Ele transformou algo em vinho. O que ele transformou? O que ele mandou encher o pote? De Água. Água. Então, porque ele ia transformar em vinho e em multiplicar. isso, porque ele multiplicou os peixes e os pães. Os pães, Mesmo para multiplicar, ele precisou do peixe e do pão para multiplicar. Tudo de uma base, né? De uma base. Então eu falo isso, você precisa transformar o que você já tem. Então na carreira, ela tem que existir primeiro. Você tem que existir. Você tem que ter uma carreira para chamar de minha carreira. E depois, igual quando eu fui aprender inglês, né? Eu falava inglês tudo errado. Eu fiquei super feliz um dia que o cara falou assim, nossa, seu inglês é muito ruim. Eu falei, cara, já tem um inglês pra chamar de ruim. Porque eu nem tinha inglês quando eu cheguei lá. É. E a mesma coisa carreira. Você tem que ter uma carreira pra chamar de sua. E naquele momento que você tem uma carreira pra chamar de sua, você faz um plano para aumentar essa carreira, pra sua carreira ir melhorando. A forma de você sair do barzinho é transformar as oportunidades que você tem no barzinho para oportunidades maiores. Até você chegar. Então o que dá para fazer? Dá para sair no barzinho para ir fazer festa de casamento. Dá para sair do barzinho para ir fazer aniversário de gente rica. Que tem uma galera aí, gente rica. Eu conheço uns artistas que só vivem da Fazenda Boa Vista. Que é a Fazenda Boa Vista aqui no interior de São Paulo, onde tem as casonas, onde o povo faz as festonas de final de semana e consegue vender caixinha de 10, 15 mil reais lá. É. Saiu do barzinho e conseguiram achar uma demanda que existia para os shows deles. Porque tem que ter a demanda e você tem que provocar essa demanda, você tem que criar essa demanda para você. Então você sai do barzinho provocando, criando uma nova demanda para os seus shows. Porque tem gente que quando vai fazer essa transição perde o barzinho e não tem mais nada. Exato. Eu ajudei uma dupla a direcionar, assim, pelo que eu conhecia de mercado, né? E uma das principais coisas que eu falava para eles era para eles criarem conteúdo para internet. Que é para criar demanda. Criar demanda. Então a gente vê hoje, acho que o Luan Pereira é o maior exemplo disso, né? Todo mundo fala da voz do Luan Pereira, mas não fala o quanto que ele trabalha. É o maior trabalhador que já apareceu no mercado. Exato. É um cara que tudo indica que ele gosta muito de trabalhar, é um cara que tá muito feliz. Esses dias até me falaram, esses dias eu fui falar com um grande empresário amigo meu e ele falou, mas eu acho que ele não vai aguentar porque é muita coisa, ele tá dando muito dele e daqui a pouco vai dar um problema. Inclusive esses dias deu, né? Ele ficou meio... quando ele foi se apresentar em Barretos, inclusive. Exatamente. Eu acho que tem que tentar ter um equilíbrio, porque tudo tem que ter o desfrute. O artista que não desfruta do sucesso, ele acaba pirando assim, né? Acaba tendo problemas emocionais, porque precisa do desfrute. Naquele começo lá naquela época que o Luan começou a fazer muito sucesso e tal, eu deixei muito de desfrutar, porque eu ficava muito preocupado com as coisas e tive alguns problemas emocionais que se fosse hoje eu não teria mais, porque eu ia aproveitar. Sim. E eu falava pra essa dupla que pra começar, pelo menos você tem que dar um bom dia no seu story, Sim. gravar um vídeo você cantando. Sim. Agora, se você não quiser fazer nada disso, você não vai sair do lugar, porque hoje em dia as pessoas estão na internet e eu acho que ali pode ser um caminho mais fácil pra você começar a acontecer na carreira, gravar um vídeo semanal, postar no YouTube. Então, criar conteúdo. Agora, se você não quiser gravar vídeo, gravar story e você quiser fazer sucesso, gravar uma música, fazer sucesso, esquece. Você não vai ter uma base de fãs, você não vai... Enfim, é muito
complexo, mas eu acredito que a pessoa tem que querer, né? Eu quero ser um cantor, eu quero ser um Gustavo Lima, eu quero ser um sucesso. Mas você tá fazendo por onde para chegar lá? Eu perguntei esses dias para os meus alunos, e eu pergunto bastante para meus seguidores, que existem dois tipos de artistas: os preguiçosos procrastinadores e os guerreiros multiplicadores. O guerreiro multiplicador, bicho, o cara acorda cedo. Ele faz, no mínimo, 20 stories por dia e 3, 4 reels por dia. Porque o cara tem um violão, velho. O cara consegue fazer o que ele quiser. Entendeu? O cara tem um violão, sabe tocar violão, mostra lá a família dele e tal, faz uma coisa ali. Por exemplo, o Thiago Brava hoje. O Thiago Brava hoje, cara, ele faz um conteúdo muito legal. As pessoas estão conhecendo ele muito mais como influencer, e ele faz uns negócios de piada, super bacana tal, do que propriamente cantando. Entendeu? Mas tá ali todo dia, Mas tá ali. fazendo, alimentando. Tá ali, tá fazendo e tal, daqui a pouco ele acerta uma música e vai embora. Exato. Eu tenho uma pergunta pra você sobre tendências. Hoje em dia, as tendências elas sempre existiram, né? Mas hoje em dia a tendência ela tá cada vez mais acelerada. Por exemplo, o Luan Santana, ele foi construído uma identidade ali. Apesar do Luan Santana ele ter um público muito jovem naquela época, as meninas, universitárias, às vezes até criança, ele conseguiu construir e esse público cresceu com ele. Sim. E hoje as músicas dele também conversam com o público que cresceu com ele. Então ele teve essa construção muito bem feita e que conseguiu manter aí a intensidade de troca com o público dele. Só que hoje a gente vê a galera focando no momento. Né? A gente vê aí lançamentos para públicos específicos, mas talvez não pense por quanto tempo essa febre vai durar. A gente vê também a galera pagando para estar em top 1. Como que você vê isso? Você vê isso como algo que não tem futuro? Como algo que é uma nova forma de construir algo? Como que é a sua opinião sobre tendências e essa ansiedade para acontecer? Porque a música é muito cíclica, né? Você pode voltar, a gente voltar lá no tempo, e o que eu acho que vai acontecer a partir de agora, nós vamos viver uma época antes da pandemia. Porque a pandemia mudou muita coisa. Então a pandemia trouxe novas tendências, foi criadas novas coisas, porque as pessoas ficaram 2 anos dentro de casa. Sim. Né? Teve uma demanda reprimida muito grande de shows. A partir de agora a gente vai ter uma demanda diferente para algum tipo de uns eventos diferentes, porque, por exemplo, esse ano de 2024 foi o ano dos eventos públicos. Os privados deram prejuízo, porque os artistas estavam tentando cobrar do privado mesmo, cobrava das prefeituras, e aí não rolou. E nós estamos vendo agora novos segmentos surgindo. Por exemplo, o trap. O trap Matuê, cara, tinha 12 músicas nas 50 músicas mais tocadas. Do álbum, né? E aí o sertanejo, como tá acostumado com as fazendinhas, falou que é fazendinha. E aí o Spotify provou que não era fazendinha. E eles nem têm essa cultura como o sertanejo tem, de fazer as fazendinhas. Mas por quê? Porque é algo novo. E as pessoas já estão muito cansadas. Por que você acha que um monte de artista começou a gravar música antiga? Música lá de trás. Porque as antigas eram diferentes das que estavam tocando hoje. E começaram a fazer música antiga virar nova. Mas conseguiram reciclar o antigo. Reciclar o antigo. E aí eu falo isso sempre para os compositores. O compositor hoje, ele tem que pensar que a música está em constante mudança, as pessoas não aguentam mais ouvir a mesma coisa, as pessoas não querem mais ouvir isso, e agora ele tem que tentar descobrir a tendência que vai ser daqui 2 anos, para ele trazer para o presente agora. Sim. Você acha que o trap pode ser uma ameaça pro sertanejo, assim? Roubar A espaço? o trap hoje é a maior ameaça que o sertanejo já teve, desde que o sertanejo Nossa. foi criado. Muito legal que você falar isso, porque eu sou uma grande consumidora de trap, eu amo. E eu tava esses dias E em você Brasília. gosta de sertanejo? Gosto, trabalho com sertanejo. Sertanejo vendo? é pra mim, um outro significado. Ela identificou. Tem muita gente do sertanejo se identificando com o trap. Não, o meu primeiro show de trap foi agora, foi do Veig, que ele é gigante, né? Ele tem, inclusive, esse álbum do Matuê, ele tem uma música com o Matuê. E a gente foi em Brasília, no projeto Na Praia, que reúne também muitos artistas sertanejos e tudo mais, é um festival. E quando eu fui, até meus amigos me zoaram, porque a gente olhava assim pros lados, era só pessoas com menos de 18 anos no show. Verdade. E o show lotado. A gente teve agora Travis Scott também, que é um ícone do trap, né? E, poxa, fez Rock in Rio, fez no Allianz Parque, um dos maiores shows do Allianz Parque.
da história. E eu vejo o quanto o trap está se comunicando com uma galera que não tá mais conseguindo se identificar com o sertanejo. Sim. E quem se identifica. identificava. E na época Sim, se identificava sim. muito, porque o meu sertanejo sim. tá comigo desde o. Então, isso que eu ia te perguntar, quantos anos você tinha quando você começou a gostar de sertanejo? Deu 12, 13 anos. 27. Eu A comecei molecada sertanejo. de hoje, 12, 13 anos, estão curtindo trap e não estão mais curtindo sertanejo. Isso mesmo. Então, isso pode ser, esses dias eu falei no meu Instagram, deu até polêmica, isso pode ser já um sinal pro sertanejo. Só que se você pegar hoje os principais artistas sertanejos, eles estão tudo cansados. Você tá escutando os caras falar que ano que vem já não querem fazer tanto show mais. E aí parou. Qual que é o grande problema que ninguém percebeu? Parou de vir novos, porque ficou caro para fazer os novos. Entendeu? No momento que esse sistema começou a falar que precisava de 5, 10 milhões para fazer, os artistas pequenos pararam. Eles se resguardaram, eles ficaram aqui quietinhos. Pô, eu não vou, moça, eu não vou passar vergonha e meter minha cara aí, sendo que eu não tenho os 5, 10 milhões para explodir. E aí o que aconteceu? Parou de surgir novos artistas sertanejos. E o trap tá parecendo uma pancada todo dia. Porque no trap não precisa desse tanto de dinheiro para estourar. Não, Entendeu? com Exatamente. 10 mil você faz faixa, sobe tudo. Você tá vendo? Exato. É um mercado muito mais em conta, né? É um mercado mais democrático. O sertanejo ele virou um mercado mais elitizado, Sim, né? sim. E você acha que isso tá precedendo, tá já caminhando para uma queda de popularidade por ter essa questão de ser muito caro nos bastidores. Então, Exatamente, porque todo gênero, que isso aconteceu com o axé, parou de vir novos, cara. Você parou de reciclar, você parou de surgir novos. Pagode, né, também. O pagode é a mesma coisa. O que vai acontecer? Você vai ver o gênero só aqui em cima. Os que estão aqui em cima já estão todos cansados. Tanto os empresários, por exemplo, eu tô agora com essa força toda aí e tal, porque eu fiquei 8 anos tranquilo, entendeu? Tranquilo assim, fiquei em outro mercado e tal. Mas os empresários que estavam naquela mesma época, todos os maiores empresários hoje do Brasil são os mesmos daquela época minha. Todos. Eles já estão muito cansados. Entendeu? Por quê? Porque já vamos pegar o Vander aqui como exemplo. Cara, o Vander estourou. Ele tinha o João e o Joneto Frederico. João Frederico. Depois de João Frederico, veio com o Henrique Juliano. Henrique Juliano. Estourou. Depois do Henrique Juliano, teve a Mari Maraíza, a Marília Mendonça, Zé Neto. o Zé Neto Cristiano, agora tem o Guilherme. E se você pegar quase todos esses aí já saíram, né? Só tá o Guilherme e Maria Maraíza. O Guilherme abriu um escritório, né? Dele tá abrindo. Então, Mas ainda tá lá, parece. Eu não sei como é que funciona lá, né? Eu também não sei. Porcentagens, enfim. Eu vi falando Isso. que eles tinham, mas enfim. Então, já passou por muita coisa, entendeu? Então já está cansado, é normal, né? Depois de tanta coisa. E aí, o que tá acontecendo? Você tá vindo hoje uns empresários novos. Esse dia eu conversei com um empresário do trap novinho. Cara, o moleque tá voando, ele já tá com 3 artistas bem. E o trap, ele tá tentando achar o caminho dele, que ele não sabe ainda o que é o trap. Porque hoje, eu quero ir no show de trap, eu vou aonde? Onde eu vou? difícil. Aqui em São Paulo você vai ou em casas muito pequenas ou em baile funk, né? Junta muito com funk, né? Mas com eu não vou rap. no show de Jaguariúna hoje, eu vou ver o trap lá ainda. Mas no próximo você vai. Exatamente. Daqui um ano, nas grandes feiras do ano que vem, vai ter o trap. E aí, se você tem o trap, alguém teve que ficar de fora. Você acha que foi quem? Sertanejo. Aí que tá caminhando. Muito entendeu? interessante saber sobre isso. E eu queria também saber a sua opinião sobre o meteoro do momento, que é o Grelo. Eu vi que você citou você fez uma caixinha de perguntas e falou um pouco sobre ele. Queria saber a sua opinião. Realmente é uma coisa assim que deixa a gente de cabeça, de queixo caído, porque Então, mas é quebra Foi de uma- padrão também, né? foi uma loucura, né? Quebra de padrão total. E você acha que ele tem perspectiva pra ter uma carreira? Cara, eu acho que assim, tudo que é viral passa muito rápido, né? Viraliza de uma forma forte, assim como foi a música, e daqui a pouco você já não aguenta mais escutar aquela música, né? A gente já não aguenta mais. E isso nós não estamos falando, parece que já tem uns 3 anos tocando a música não tem 60 dias. Eu acho que, porque o Grelo ele é um grande compositor, né? O Grelo é um personagem dele, acredito que ele saiba disso, ele é muito inteligente. Muito. Então eu acredito que ele pode ir lançando os novos grelos, entendeu? O mesmo compositor, com o mesmo estilo de música, assim, sempre quebrando esses padrões. Então isso pode ser. Mas essa música aí já enjoa demais. Mas ainda você acha que, por exemplo, o Grelo, por ser um viral, você acha que as pessoas vão continuar consumindo ou você acha que pode enjoar Então depende muito que tipo de música ele vai trazer agora. Esse estilinho, se ele lançar uma música do mesma pegada, aí não dá.
Que é Então muito você- característico, né? Muito... Então você não vê um prazo de validade muito grande assim de carreira, porque... Depende muito do que ele vai fazer daqui pra frente. Eu acho Depende que muito. demanda mais estratégias. Quando Sim. você tem uma música mais Sim. nichada, um público Sim. mais específico, você demanda de estratégias para se Porque não manter. tinha ninguém, cara, falando isso no sertanejo, por isso o Sim. sertanejo abraçou ele. Não tinha ninguém falando. Você tem no sertanejo aí, puxa cabelo e não sei o quê, e o carro, faz um negócio no carro, só essas coisas. Aí vem um cara falando bem bonitinho, né? Que aí só tem fé, 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 e o modos da mulher, então quebrou o padrão. Legal. E o jeito de cantar, o É o ritmo, jeitinho né? dele, magrinho, com óculos escuro. Pega um público específico. Eu acho que o que pode dar certo no Grelo é as pessoas que estão por trás dele, né? O Henrique Juliano, Faz parte do escritório do Henrique do Juliano. Henrique Juliano. Então o Henrique Juliano tem uma estratégia na carreira. Porque ele é muito bom compositor, então isso joga Também. muito a favor dele. E eu acho que acredito que vai dar certo, porque tem pessoas Tomara, boas ele, por ele trás. parece ser um cara muito E é um gente cara boa, muito assim. talentoso também, né? Talentoso. Vamos falar de saúde mental, a gente estava conversando sobre isso Vamos um lá. pouquinho antes de começar a gravar. A gente fala que a saúde mental do artista, hoje que está sendo assim, falada, explorada, exposta, hoje que a gente vê que um artista ele leva a sério uma terapia, um tratamento psiquiátrico, e eu queria saber sobre a sua opinião sobre isso, né? O papel do empresário para a saúde mental do artista e também o empresário se cuidar para que ele não se torne também um peso, um prejuízo para aquele artista, porque às vezes a pessoa tem algo mal resolvido dentro dela ali, seja pessoalmente, na vida pessoal ou na vida financeira, e ele acaba passando isso pro artista de uma forma que prejudica demais a imagem e a carreira dele Ó, também. tem me procurado nas últimas semanas psicólogas que elas atendem grandes artistas famosos. E elas não entendem o que está por trás. Porque é muito difícil você entender o que está ligado com um amigo que aproximou ali por causa de interesse. Porque você imagina, o cara estourou. Ele traz amigos lá de trás, que são os amigos verdadeiros dele. Então, esses amigos verdadeiros, às vezes, o cara muda também, porque agora ele também não está acostumado a lidar com um amigo famoso. E aí o cara tem que saber lidar com isso, ele tem que lidar com os novos amigos, o homem tem que lidar com mulherada vindo, tem que lidar com tudo fácil, droga, acesso à bebida, um monte de coisa que vem chegando no cara. E a família dele, então é muita coisa envolvida que a psicóloga não viveu ainda. Então eu fui convidado a semana passada por uma grande universidade que vai lançar um curso meu só para profissionais da saúde. Psicóloga, terapeuta de voz, como é que chama? Fonoaudiólogo. Fonoaudióloga, para saber lidar com o artista. Legal. E assim, eu quero entender mais ou menos essa questão da saúde mental, que você fala que nessa mentoria que você criou, você também fala sobre esse assunto para os seus, Sim. para os seus Eu alunos. criei um método Como que chama foi? 3 vozes. Três- Que é o seguinte, a base dessas 3 vozes é o mental, porque tudo vem do mental. Tudo vem do mental. Primeiro você vem do mental, o mental vai te mandar as informações para o seu corpo, e você tem o seu espírito, porque nós somos seres espirituais tendo uma vida humana, né? Uma experiência humana. Porque de um dia você vai morrer, seu corpo vai ficar aqui. O único lugar que dá para você usar o seu corpo é aqui nesse planeta, ele não vai sair daqui. Ele veio para cá através de um espírito, não vai mais sair, ele vai ficar aqui. E aí você tem que cuidar muito bem dele também. Então, eu treino os meus artistas e os empresários para fortalecer as 3 vozes dentro dele, porque elas não podem estar desalinhadas, não podem estar desafinadas, nem gritando e nem baixinha demais, porque dependendo, você grita ou você fica com a vozinha baixa, entendeu? Que é o espiritual, o mental e o corpo físico. Então, esses 3 têm que estar alinhados. Porque se não tiver alinhado, você vai ter algum tipo de problema. Porque o que acontece? A gratidão, ela vem de onde? Ela vem do espiritual, porque o espiritual tem ligação com Deus. E você pode ver, uma pessoa que ela não tem fé em Deus, ela não consegue ser grata. A maioria das pessoas que não consegue ter uma fé, que não consegue ter essa conexão com Deus, independente de religião, ele não consegue ser uma pessoa grata. Porque aí vem a gratidão, porque se você não é grato nem por aquele que te colocou aqui, você não vai ser grato por mais nada. Legal. E aí você tem o lado mental, que esse lado mental, a primeira coisa que eu estava falando aqui pro Miller. Você tem que imaginar que quando você acorda, você vai viver várias situações durante o dia. E tudo é situação. Eu pego meu carro, vou sair da minha casa. Se eu não entender que eu posso estar parado no pare, vem um carro que atravessa na minha frente, ou buzina para mim, isso é só uma situação.
essa situação dessa buzinada, desse carro me fechando, eu posso escolher várias formas de terminar essa situação. Eu posso descer do carro, bater no cara, o cara pode me dar um tiro, pode bater atrás de mim, ou eu posso simplesmente, que Deus abençoe ele, que ele toma mais cuidado aí e vou embora. Então, e penso, isso é só uma situação. E situações, elas vão acontecer. Agora, a forma que você vai agir a elas é que vai determinar o seu futuro. Porque você entende que quando o cara te fecha, os próximos 10 minutos estão nas suas mãos. Os seus próximos 10 minutos estão na sua mão. Você pode ir embora e nada aconteceu, você pode bater atrás dele, o cara pode te dar um tiro, pode vir polícia, pode ser uma maior confusão. Então, tudo é situação. E o artista, quando ele consegue atingir essa bola de fogo, que eu falo que o sucesso é uma grande bola de fogo, como se fosse um jogo. Por isso que as pessoas têm que entender as regras desse jogo. E quando você está tentando subir aqui, quando eu estava lá com o Luan, em 2007, 2008, vinha bola de tudo quanto é jeito, que essa bolona solta as bolinhas. E bolinha na cabeça e tal, e a frustração, e os shows que dá pouca gente, aquela loucura, falta de investimento, papapá, o DVD que chove, e aí tá, você consegue entrar, acessar essa bola. Quando você entra, acessa essa bola, a primeira coisa que aparece assim, piscando, vaidade. Nessa vaidade tem mulher, tem droga, tem bebida. E aí você tem que bater a mão assim e falar, não quero nada disso. Eu sei que atrás disso tem outras coisas. Pá, quando você bate isso, o sucesso tem um lado bom. Que é isso que as pessoas têm dificuldade para entender. O sucesso tem o quê? Cara, agora eu tenho sucesso, eu posso ajudar as pessoas que estão começando aquele jogo lá embaixo. Eu posso multiplicar essas bênçãos. Eu posso pegar na mão dessas pessoas e falar, não vem mais para cá, vem mais para a esquerda, que vai cair uma bola aqui que já caiu na minha cabeça. O problema é que o artista, quando ele chega lá, o que ele quer fazer? Ele não quer atender os artistas pequenos no camarim mais, sendo que ele já foi ali, ele já esteve ali, atrás de um grande artista. Mas agora ele é um grande artista, e agora ele não quer mais. Ele não quer mais atender fã. Ele chega direto da van, quer fazer o show. Então tem várias coisas que depois que o cara chega no sucesso, ele até esquece que um dia ele começou esse jogo lá embaixo. E aí, com isso tudo, o cara, quando ele vai dormir, o pior momento, vou falar uma coisa pra vocês, o pior momento é quando o artista tá sozinho, que ele precisa dormir sozinho. Ele deita no quarto do hotel, ele sente a pessoa mais abandonada do mundo. Por quê? Porque toda hora ele tá cheio de gente. É muita gente em volta, é puxar saco, é todo mundo falando sim pro cara, é a mulherada falando que ele é o poderoso, bonitão, lindão. E aí, quando com isso tudo, muito de sim, deixa o cara depressivo. Por quê? Porque lá no subconsciente dele, ele sabe que tudo aquilo ali é tudo ilusão. Entendeu? E o cara começa a entrar numa pira. Eu conheço artista que entrou em pira assim, meu Deus, e se isso tudo acabar? Ela vai me abandonar, o outro vai me largar, e o que eu vou fazer? E eu vou morrer se o meu empresário morrer, o que vai acontecer? Por quê? Porque foi criando um monte de coisas de ilusão na cabeça dele. Agora, quando o artista sabe quem ele é, por que ele tá ali, qual que é o propósito dele, ele não para 3 meses, 90 dias pra fazer show, porque fala que tá com depressão, com crise do pânico, não sei o que lá, entendeu? Justamente por causa de que isso tá muito alinhado. Agora, obviamente, depressão é uma doença, tem que ser tratada. Legal. E hoje a gente vê muito artista, as famosas dobradinhas que já existem há muito tempo. A gente vê artista, definhando, todo mundo tá olhando, a pessoa se entupindo de remédio pra conseguir manter uma rotina. Pra emagrecer, pra caber dentro de padrão, pessoas doentes o tempo todo. O que o empresário pode mexer nessa situação? O empresário tem que estar com essas 3 vozes onde? alinhadas, né? Porque a maioria dos empresários, quando o artista tá aí tomando remédio e tal, ele também tá lá bebendo, porque é a forma que ele achou para aguentar aquilo tudo ali. Senão ele pira também. Mas se você como empresário vê um artista nessa situação, tomando remédio pra ficar aceso, tomando remédio pra dormir, Tem que conversar, tem sofrendo, que chamar. sem conseguir ter tempo pra família, O pra passar pelas coisas. O Luan nunca bebeu. Na minha época, os artistas que eu tive com problema de álcool, eu sempre conversei, porque eu tive artista com problema de álcool depois do Luan, e eu sempre conversei e tal, sentei, alinhava, olha, não é legal, não é bom você fazer isso, tenta evitar isso e tal. E o empresário tem que ser exemplo, a primeira coisa. Ele tem que ser exemplo. Porque se ele trai a esposa dele, como é que ele fala pro artista não trair a esposa dele? Que vai dar uma confusão, que vai sair na mídia, que vai não sei o quê, entendeu? Então ele tem que ser exemplo primeiro. Primeiro ele tem que se tratar. Primeiro ele tem que ter essas 3 vozes alinhadas para depois ele ser exemplo pro artista, porque o artista vai olhar para ele. Entendi. Entendeu? Como que foi a sua ideia de voltar aí depois? Você ficou 8 anos, né? Fora, morando em outro país. Você voltou, tem 2 meses, né? Que você voltou. Como que foi essa ideia de criar uma mentoria pra galera dessa área? Eu acho que é um produto super inovador, né? Não temos aí no mercado, acho que você pode ser o pioneiro, não sei, sou leiga nessa área. Como empresário que estourou um artista, eu sou o primeiro. É o primeiro. Como que foi essa ideia e
o que eu vou achar na sua mentoria? Por exemplo, eu estou hoje trabalhando, eu tenho um podcast e tudo mais. Eu preciso de algo mais. O que eu vou achar na sua mentoria? Então vamos lá, 3 coisas que o artista ou empresário, assim que ele entra, eu vou responder de trás para frente a sua pergunta, tá? Tá. A primeira coisa que ele vai encontrar, primeiro ele não vai mais cair em golpes, porque eu não vou deixar, porque eu conheço todo mundo do mercado e eu tenho contato com todo mundo, não vou deixar ele cair em golpes. Segundo, ele não vai mais cometer erros no como investir de forma errada. Porque eu vou sentar, vou mostrar para ele, vou falar, ó, aqui, a partir de agora, tudo que você vai fazer vai ser pensando no lado comercial, vai ser venda de shows. Os artistas esqueceram que eles tinham que vender show. Esqueceram. Porque eles achou que era só fazer um material bonito, tal, gastar milhões em DVD, que o telefone ia tocar, e o telefone não tocou. Entendeu? Então eu vou ensiná-lo como ele vai investir de forma correta e vou ensiná-lo a vender show, que eu sei vender muito bem. Então essas 3 coisas vão ser a primeira coisa que ele vai entrar, que ele vai aprender. Agora, respondendo a sua primeira pergunta, como que eu me tornei um mentor? De novo, todas as vezes que Deus quer falar comigo, ele usa as pessoas. E aí eu estava lá em Portugal, caminhando na praia, caminhava o dia inteiro na praia, tranquilo, com a vida tranquila e tal. Aí um dia, uma amiga da minha esposa, uma conhecida nossa, passou o telefone para uma outra conhecida nossa, que estava com uma filha, que ela estava com uma musiquinha que estava tocando super bem no YouTube. Ela ligou para minha esposa perguntando se eu não fazia uma mentoria para ela. Aí eu falei que não, tal, não sei o quê, que depois eu encontrava ela, e aí eu fui, jantei na casa dela, falei para ela que ela queria saber. Hoje eu tenho 10 pais na mentoria que eles estão fazendo a mentoria para entender como lidar com os filhos talentosos. Entendeu? Legal. Você tem um filho talentoso e você não sabe como lidar, e aí como eu sei lidar com isso, eu ensino para eles a forma, o momento que você tem que fazer. O que vai acontecer se o seu filho estourar, que eu passei com isso, com um adolescente de 15, 16 anos de idade. E aí sei como que a fama e o sucesso pode mudar a vida dessa família. E aí eu comecei a explicar para ela isso e tal. E depois disso, assim que eu voltei pro Instagram, eu recebo um direct de um cara falando assim, eu preciso falar com você. E aí eu tinha recebido vários, tal, não sei o quê, não conversei com o cara. Depois, no segundo dia que eu não respondi, ele mandou assim, olha, eu caí nesse mundo sem querer, porque ele era um investidor de um ramo imobiliário. Um cara levou uns artistas para ele abriu um escritório de música, e aí o artista tinha problema com droga, o outro sócio tinha problema com droga, mulher e tal, e deixou ele com os artistas na mão, e ele tava brigando com os artistas, uma confusão, porque ele era nervoso, que agora não é mais, tava na confusão e tal, e ele mandou uma mensagem para mim assim, eu preciso falar com você, senão eu vou me suicidar. Se eu não resolver esse problema, escreveu assim, se eu não resolver esse problema, eu tô pensando em suicídio. Aí eu marquei um call com o cara. Bicho, marquei um call, falei, não, peraí, vamos conversar e tal, não sei o quê. Aí ele falou, eu quero uma mentoria sua. Quero uma mentoria, me passa o seu Pix que eu deposito agora. Esse cara tá com conversa, né? Falei, quer ver, eu vou testar e ele vai vazar fora. Peguei e falei um valor, assim, que eu imaginava, que eu não tinha nem como precificar, que eu não sabia como precificava. Tive uma ideia aqui e tal, falei o valor pra ele. Cara, enquanto eu tava falando com ele, caiu o Pix, apareceu no meu telefone. Ele pagou, eu falei, agora pronto, eu virei mentor agora. Caramba. O cara pagou e tá comigo até hoje. Legal. E mudou Legal. completamente a vida dele já, em Que 3 massa. meses. Legal. E aí ele tá comigo 3 meses, eu falei, pô, esse é o meu propósito. Porque eu acredito que quando Deus quer te direcionar, ele fecha as portas. E aí você tenta voltar para trás. Ele faz o que? Ele destrói essas pontes. Porque ele não quer que você volte para trás. Ele só quer que você olhe na porta do lado. Porque você tá pegando a porta errada. E aí ele constrói novas pontes, novas portas que vão te levar para novos lugares. Eu não tinha plano de voltar para o Brasil agora, nem eu, nem minha esposa, nem as crianças. E aí a gente tomou essa decisão de voltar para que eu possa ficar mais perto dos mentorados. E agora, a partir do mês que vem, eu vou lançar os eventos presenciais. Até o momento é online. Até o momento é online. E aí eu quero fazer as imersões, que eu devo fazer uma vez por mês no Alphaville, em São Paulo, para conversar com esses artistas e com esses empresários e falar tudo que eu já vivi para eles. E aí você atende pessoas do Brasil inteiro. Por pessoas do Brasil inteiro. De Tá. todos os segmentos. Agora eu tô entrando no gospel, eu já tenho gente... Que legal, não sabia. Eu já tenho uns artistas do trap, já tenho uns artistas de pagode. A maioria é sertanejo ainda. Legal. Tem forró. Vamos falar umas perguntas. Você tem mais alguma pergunta, Miller? Sobre a carreira, tá. Vamos fazer agora umas respostas rápidas, assim. Vamos lá. O empresário precisa de? Empresário de música precisa de? Coragem, fé, determinação. O Luan Santana, o que ele foi pra você? Olha que pergunta forte. Ele foi pra mim, assim, um presente de Deus. Um meteoro. Um meteoro. E passou, assim, na sua vida pra Sim. acontecer Sim, a diferença, sim, né? sim. Doideira.
Eu quero saber também, hoje, o mercado da música, o que tá em falta? Da música sertaneja, vamos colocar. O mercado da música sertaneja hoje precisa de? Tá em falta de? De talentos, assim, bons talentos, não só talentos na música. Por exemplo, hoje você não consegue contratar uma agenda de show. Tá com falta de conhecimento. Precisa de mais conhecimento. Porque se as pessoas se prepararem melhor, o mercado todo vai mudar. O mercado todo vai melhorar. Porque assim, nós não estamos falando de um mercado que as pessoas estudavam, né? Ninguém estudava. Todo mundo sai metendo pau e sai tentando fazer e vai indo na doida. Foi o que a gente estava conversando, né? Não tem um preparo para boa parte das profissões da estrutura não teve um preparo. Não teve. Agora as perguntas mais você. Algo que você tinha vergonha e hoje você dá a mínima. Pode ser jeito físico, ou jeito de falar, ou posicionamento. Cara, eu enfim. tinha muita vergonha de falar assim, de vergonha não, mas eu tinha muita, como que eu vou te dizer? Se você me perguntasse 2 anos atrás que eu ia voltar a vender curso, mentoria e tal, eu ia falar, você tá doido? No começo eu fiquei com um pouco de vergonha, assim, do que o povo ia pensar, sabe? É porque normalmente as pessoas pensam que curso, né? Que mentoria. Sim. Pensam que é uma pessoa que vai te enganar. Porque assim, o seu cérebro não tá acostumado com a ideia de alguém que conseguiu algo e vai mostrar pros outros. Exato. Porque ninguém ensina nada. Sim. Nunca nenhum empresário mostrou e falou, peraí, eu vou ensinar para você, pequeno empresário aí no interior de Goiás, que o caminho dá para ser aqui, não precisa ser aqui. Você não precisa gastar um monte de dinheiro, você pode fazer aqui. A forma de você cobrar o seu agenda é assim. Nunca ninguém falou isso. Boa. Um arrependimento após o sucesso. Tem algum arrependimento? Cara, olha, eu não sei se é arrependimento, mas se fosse hoje eu não teria vendido a maior parte do Luan. Com o aprendizado que eu tenho hoje, não. Porque tem muita gente que fala assim pra mim, você se arrepende do que você fez no passado? Se fosse hoje, você faria de novo? Claro que eu não faria de novo. Porque olha a diferença daquele Anderson de 2010 pro Anderson de 2024, são 14 anos. Eu aprendi muita coisa. Então, se eu voltasse com a cabeça que eu tenho hoje, de 2024 para 2010, eu ia fazer completamente diferente. Se eu fizesse igual, eu não aprendi nada. Sim. Né? Eu acho que também eu iria me arrepender se eu saísse de um projeto como, do Luan Santana. É porque a gente vai mudando e a gente vai vendo o que poderia ter agregado, né? Com o pensamento que eu tenho hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria sofrido metade das coisas que eu sofri lá, que eu levava muito pro pessoal. Então, eu tinha um problema muito sério de levar muito pro pessoal. Hoje eu não levo mais. Hoje eu entendo que situação é situação e acabou. Boa. O empresário, na época, qual pressão você sentia por ser um empresário do Luan Santana? Porque todos os lados. Normalmente as pessoas enxergam a pressão no artista, né? Colocam a pressão no artista. E como que é a pressão no empresário? Na verdade, essa pressão ela vem muito forte pro empresário, mas como as pessoas não sabem exatamente, as pessoas não sabem nem o que é empresário, as pessoas falam produtor, ele é o produtor, ele trabalha com fulano, as pessoas não sabem. Mas a grande pressão fica no empresário, porque se der tudo certo, todo mundo vai falar que o cantor é maravilhoso, que é talentoso. Se der errado, cara, tem que culpar alguém e nunca vão culpar o artista. Vão falar que foi quem o erro. Do empresário. Do empresário. E eu sempre entendi que o bom empresário naquela época era quem era o empresário, ele tinha que, quando fosse bem, tinha que parabenizar o artista, e quando desse ruim, ele tinha que assumir a bronca. Entendeu? Uma pergunta agora, o que você acha do artista que vira seu próprio empresário? A gente tem aí um exemplo grande, 2 exemplos, né? O Gustavo Lima, ele tem uma estrutura, ele tem um escritório, mas ele se auto-intitula próprio empresário. E a Anitta também, que teve que estudar muito e assumir as rédeas da sua própria carreira nesse sentido empresarial. Eu ia falar espiritual, empresarial. Como que você vê isso? Você acha que isso é uma coisa meio extraordinária? Porque... Não tem nada de extraordinário. Teria de extraordinário se você... Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Algum desses artistas que você falou, tem mais, Henrique Juliano, Jorge Mateus, o Zé Neto Cristiano. Algum desses artistas, eles chegaram à fama sozinhos, sem empresário? Não. Todos tiveram que passar por um empresário então, primeiro. Só seria extraordinário se eles tivessem feito do zero. Nenhum fez. Depois que a base tá pronta, que as pessoas conhecem, que eles já têm uma base de fãs, aí qualquer um administra a sua carreira. Entendeu? Mas até levar ao sucesso, fazer investimentos, isso que tem que ser feito, todos precisaram de um empresário antes. Entendeu? Legal. Então, se você nunca viu um empresário sozinho chegar no sucesso sozinho, ou um artista sozinho sem empresário chegar no sucesso. Não tem.
Não tem por quê, porque naquele momento eles precisam do empresário. Depois você bota pai, a mãe, a irmã, o namorado, o marido, quem você quiser. Você acha que eles saem depois pra não dividir o lucro? Ou... Cara, uma série de coisas. Com certeza, porque vai sobrar mais dinheiro para a família ou para quem vai administrar. E muitas vezes porque eles não concordaram. Porque assim, ó, uma coisa que vocês têm que entender. Se hoje eu for pegar ele aqui, ó, o Gabriel vai virar o meu artista. Cara, se eu falar que neste momento para ele me dar 90% da carreira dele, ele vai me dar. Mas no primeiro momento que ele estourar, ele vai chegar e vai falar assim, não, saí do Anderson e foi pro Miller, porque o Miller quis só 30% da minha carreira. Ou vou passar pro meu pai, e meu pai vai administrar tudo. Entendeu? Porque o Anderson foi sacana comigo lá no começo. Então tem muita gente, eu já vi dos próprios artistas que saíram do empresário dizendo que saiu porque foi sacaneado. No primeiro contrato, exemplo. Por exemplo, ele passou as músicas pro nome dele, eu não sabia. Ele pegou uma data lá que eu não sabia, esse tipo de coisa. Vamos finalizar já aqui. Eu queria que você desse um conselho para artistas que estão começando, como que eles evitam golpes. Conhecimento, cara. Tem que buscar conhecimento. Você tem que estudar que tipo de golpe existe no mercado. Como, primeiro de tudo, esquece essa ideia de botar o sonho na frente. Você tem que botar o sonho na frente para te dar combustível para você não desistir, para você ir para frente. Mas tudo pelo sonho você vai cair em golpe. Tudo pelo sonho você vai cair em golpe. Agora, não acreditar em conto de fadas, em fada do dente. Esses dias eu até cheguei a falar com ela, com a menina que caiu num golpe que passou no Fantástico, ela e o outro menino. Cara, ela vendia show de R$ 500 num posto de gasolina. Aí ela viu um anúncio dizendo que iriam colocar ela nos principais eventos do Brasil. Ela começou a conversar com o cara, com o pilantra, e o pilantra falou, não, eu vou te dar 3 notas de 60 a 80 mil reais. Você tem que mandar 2 mil pra mim. Cara, vamos combinar. Eu vendo cachê de R$ 500 e vou agora querer dar um pulo para 60 a 80 mil reais. Não existe, né? Não existe. Não existe. Então, primeiro de tudo, conhecimento. Depois que você entende que não vai existir, que ninguém vai te ajudar pelo seu talento, esquece. Ninguém vai te ajudar pelo seu talento. E aí você começa a entender como que o mercado funciona, você não vai cair mais em golpes. E na hora que chegar um investidor interessado, ele vai investir em você. Agora, primeira coisa, você tem que acreditar em si próprio, cara. Tem gente que não acredita na carreira, mas quer que o cara bota um caminhão de dinheiro. O cara não vai colocar. E o outro conselho que eu dou é que o dinheiro não vai resolver todos os problemas dele. E principal, tem que estar preparado, tem que se preparando nesse processo, porque quando ele chegar lá, o sucesso vai potencializar o que ele tem dentro dele. Entendeu? Se ele tiver gratidão, se ele for uma pessoa feliz, se ele tá muito satisfeito por tudo que ele passou, pelas pessoas que ele conheceu. Uma coisa que eu falo sempre, não tente mudar a sua história. Tem muito artista aí contando a história do jeito dele, do jeito diferente, cortando as pessoas da história. Um artista que corta as pessoas fica com a história pela metade. Porque ninguém chega no sucesso sem a ajuda das pessoas. Ninguém chega. Então o principal é esse, levar as pessoas, dar valor às pessoas que ajudou no começo, entender como a carreira dele funciona. Conhecimento, gratidão e fé em Deus, a pessoa vai estourar e vai ser feliz pro resto da vida. Vai sempre existir pessoas que não vão enxergar o seu valor. Mas eu acho que quem tem que enxergar o seu valor é você mesmo. Então, Sim. Você tem que correr atrás. Eu uso muito isso aqui no nosso podcast também. Ninguém vai abrir as portas para você se você não correr atrás e você não fazer as oportunidades acontecerem no seu projeto. Então, Exatamente. a gente tá 4 meses trabalhando aqui. Mas esses 4 meses, o que você fez? Você mexeu as águas. Né? Você tá ligando para um, mexendo com outro. Você tá aqui, você tá arriscando seu tempo, seu dinheiro. Você podia estar fazendo outra coisa. E todas as vezes que você mexe essas águas dos rios, você gera oxigênio. E só tem prosperidade dos rios com oxigênio. Se a água ficar parada, não dá nem dengue. Entendeu? Exato. Aí, falou tudo. É isso aí. Tem base demais. Tem alguma coisa que você quer falar que a gente não perguntou? Alguma coisa assim que falou, poderia ter puxado isso. Porque aí a gente tá aqui pra conversar, a gente vai embora. Mas as nossas perguntas, o nosso roteirinho... Não, foi ótimo. Eu quero agradecer passar vocês. pela sua história quase que inteira, assim. Uma história muito bonita, muito rica, cheia de positivismo, fé, coragem. Nossa, Obrigado. Muita coragem, né? Parabenizar vocês aqui pelo trabalho. Obrigado. E pedir, assim, de coração para que vocês, sempre que o artista vier aqui, pedir para buscar conhecimento, porque esse mercado é muito perigoso. É um mercado que pode acabar com a vida das pessoas, como eu já vi acontecendo. Sim, verdade.
Então, para as pessoas entenderem que com qualquer mercado tem que ter conhecimento. E esse mercado de música no Brasil, ele vai se profissionalizar através do conhecimento. Das pessoas entendendo, tá com a cabeça boa, tem que estar com a mente boa. Porque esses dias eu perguntei pro pessoal da minha mentoria sobre, não vamos falar o nome dele aqui, mas um artista que se afastou por depressão, se eles achavam que ele tinha conseguido a felicidade com o sucesso. Porque você já pensou que triste? O cara chega no sucesso, cara. Ele chega no sucesso, ele tem o que 99% das pessoas no mundo estão procurando, que é fama, que é dinheiro. Mas o que deu errado? O que pode ter acontecido? Ele poderia ser que, se ele tivesse preparado no caminho e visto que tinha que mudar uma coisa ali, uma pessoa aqui do lado, uma pessoa errada, um amigo errado, uma atividade errada, um vício errado, qualquer coisa, que eu não sei o que foi, né? Não estamos dizendo aqui porque eu não sei o caso profundamente, mas que poderia ter evitado isso. Sim. E hoje poderia estar todo mundo comemorando, todo mundo feliz por esse cara ter chegado ao sucesso. É bem complicado, né? Não vamos citar nome porque é bem delicada essa parte, mas é o que você falou. A mensagem que ele quis dizer, a gente conseguiu entender que é: se prepare. O sucesso não é tudo. Sim. Ele exige preparação mental, física, na estrutura de empresa, Sim. porque O espiritual, o artista também é uma empresa, também é uma marca, também é um produto, então tem que ser encarado dessa forma. Muito obrigada, Anderson, Obrigado, Emília. Valeu demais. por ter aceitado nosso convite, pela sua disposição. Foi assim enriquecedor mesmo o papo com você. Foi incrível. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa o dedo no like, vai sair os cortes do Anderson durante a semana, não só aqui no YouTube, como no Instagram, como no Spotify, em todas as redes aí que você pode imaginar, de vídeo, de áudio, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vem com um convidado novo aqui pra vocês no Tem Base Podcast. Tem base demais, gente. Beijo e fomos. Tchau, obrigado. Obrigado, gente. Valeu.